E normalmente as pessoas julgam instantaneamente. É rápido, como você falou. É um processo muito rápido, né? Então, eu fico pensando em alguns locais que a gente entra às vezes, que não é que você não estava autorizado a entrar, mas sabe quando você entra assim, tipo assim, não fui muito convidado, eu tô entrando ali tô indo com alguém. Se você tiver vestido como as outras pessoas estão, você vai passar despercebido. Mas se você destacar alguma coisa, alguém vai falar assim, quem é? Né? Então, e é pela imagem, não é por absolutamente nada. Então, essa questão dos CEOs, né, do board da empresa, como que eles são vistos, e até qual é o tipo de pressão, vamos dizer assim, entre aspas, que eles sofrem para estarem dentro daquele padrão. Eu acho que ainda é uma questão que a gente vai discutir muito, e hoje eu acho que está mais aberta a discussão. Antigamente não existia muito essa discussão. Acho que sempre existiu essa questão da imagem, mas antigamente as pessoas achavam que não, é porque você precisa estar assim no trabalho. Bom, as lojas elas não estão preparadas para receber todo tipo de público. A gente sabe disso, né? As calças, as blusas, os vestidos, e principalmente para mulher, nós mulheres brasileiras, nós temos biotipos muito diversos. E as lojas não estão preparadas, todas elas. E quando uma pessoa chega com um certo biotipo, às vezes, né, ou um estilo, e experimenta a mesma roupa que a outra, que é totalmente diferente dela, alguém vai ficar insatisfeito. Eu nunca achei ruim como eu me vestia, né? Não me achava feia, não achava... E eu transmitia uma imagem, só que eu amadureci. E aí, com isso, eu tive essa necessidade. É como vocês estão se sentindo agora. Você tá feliz com a sua imagem? Com o que você tá transmitindo? Aliás, o que você tem escutado por aí, hein? Que você tem um estilo mais despojado, que você parece alguém mais sério, que você se veste bem ou que tá precisando dar uma revitalizada aí no look? Pois é, você sabia que tudo isso tem muito a ver com a sua expressão no mundo? A gente trouxe a Amanda aqui para conversar justamente sobre isso e também a gente fez uma investigação sobre como o mercado abre portas para quem se encontrou. E esse processo de se encontrar está muito conectado com quem você é, mas também com quem você parece ser. E aí? Quem que você tá parecendo ser por aí, hein? Bora pro papo? Amanda Guimarães, seja muito bem-vinda ao Quinto Dia Útil podcast da Carreira Miller. Muito obrigada. Você assim, então já continua começa essa assim. história. Você gosta de tirar foto pro Instagram? Você gosta de trabalhar pra máquina ou não? Não, na verdade eu tenho dificuldade. Aproxima aqui, ó, deixa bem essa pertinho. coisa do aproxima é muito característico, né? Esquece, desculpa. Mas eu tenho realmente dificuldade de lembrar, porque não é do meu hábito, né? Então, você faz o trabalho, ou então tá ali vivendo alguma coisa interessante. Esquece. Não é habitual. Eu mesmo. também acho que por atrapalha, isso. tipo... Tá almoçando junto. Mas aqui é diferente, cada um também, né? No meu ponto de vista, eu não curto, eu não consigo parar e falar assim, vamos fazer uma foto desse prato, eu vou... Mas é que você exatamente. também, a sua esposa, faz bastante isso, né? Então, porque é gostoso você ver as fotos depois e tal, as depois lembranças. é Então, verdade. acho que daí você ter alguém também que registra é legal, né? Mas esse negócio de trabalhar pra máquina é meio capcioso. Porque eu gosto muito de tecnologia e eu gosto quando me traz benefícios. Então, eu sou fã de conhecer coisas novas, de estar mexendo e de fazer. Eu acho que é mais a questão mesmo de postar. Mas no dia a dia, no trabalho, profissionalmente falando, principalmente, e até mesmo pessoalmente, tem muita coisa que a máquina ajuda, né? Por exemplo, eu não sei cozinhar, comentei isso com vocês. Então, o iFood pra mim é sucesso, vida. né? Exatamente. Então, coisinha ali no aplicativo e fazer pedidos, comprar na internet, alugar coisas pela internet, isso eu acho que facilita a nossa vida. Então, a máquina trabalha pra gente, né? Não, são coisas diferentes. Por que eu digo isso? A minha esposa chega e fala assim, você disse que gosta de preparar as tuas viagens também. Sim. Lá em casa é a mesma coisa, é ela que faz. A nossa viagem para os Estados Unidos, que nós fizemos agora com todo mundo trabalhando, ela armou todo o esquema. Ó, vocês vão descer em Los Angeles, vocês vão alugar esse carro, tal, não sei o quê. Inclusive, acho que vale até a deixa agora pra você falar, amor, obrigada. Muito obrigado por agradeço, isso. Eu já te agradeci importante. várias vezes, Não, mas eu publicamente continuo. aqui, assim. Então eu torno público agora, porque, Põe aquela música. Vai, você fala e eu muito canto. obrigado, meu amor, por cuidar da minha vida, da minha carreira, de todas as coisas. Eu sou muito feliz. Eu Alô, tô falando Lucinha, sério. esse é o recado do seu marido. É quase uma né? telemensagem. Lembra disso, cara? Mas esse é o lance de...
a gente tá falando de conta, e ela chega e fala assim, cara, você tirou foto em tal lugar? Eu falei, putz, mano, não tirei. Esquece, né? Cara, como que você vai no tal lugar e você não tira uma foto? Eu falei, mas eu guardei aqui. Pô, mas você é muito egoísta, tipo, porque você não vai dividir aqui comigo, né? É. Não, mas eu vou descrever pra você, tipo, Machado de Assis. Tá? Machado de Assis começa assim, deixa, calma aí que eu vou descrever. Aí ele começa a contar. Olha os oblíquos e dissimulados. Tipo assim, eu não tem Você nada. fala, tira a foto da mulher Não e facilita consegui a minha entender. vida. Como assim, né? Mas o lance de trabalhar pra máquina é que, às vezes eu tenho a sensação de que ela invade. Porque eu tenho que prestar contas o tempo inteiro dos locais em que eu estou. E ao mesmo tempo você entra numa cadeia como essa e você fica ansioso pelos likes pra saber quantas pessoas viram, quantas pessoas gostaram. Então, eu acho que existe um meio termo na coisa. Claro, Também não precisa ser igual exato. o cara que vai lá e não tira a foto no lugar maneiro. Mas ao mesmo tempo, a gente vive muito disso. Nosso trabalho tem muito disso, né, Fer? Se a gente pega o evento que nós nos conhecemos no Rio. Aliás, esse foi muito legal. Você pega aquele evento, o que a gente gerou de conteúdo naquele dia, pô, o dia anterior preparando, depois a galera gosta de acompanhar, faz parte hoje dos engajamentos, então eu não sei ainda, eu não consegui encontrar um Eu acho equilíbrio. que é o mas... que você se sente confortável. Aham. Porque eu percebo muitas pessoas postando muito e estando muito confortável com isso. Uhum. Eu acho que isso é pra tudo na vida, né? Então, eu levo muito isso pra mim. Se eu estiver confortável fazendo aquilo, eu faço. Tá ok. Mas se eu achar que eu vou ter que fazer um vídeo, aí eu não tô muito legal, tô ali no, sei lá, no restaurante, vou ter que ficar fazendo vídeo da comida ou falando ali no meio de todo mundo, eu não faço, mesmo sabendo que talvez seja importante fazer. Então é muito confortável, né? E aí as pessoas estão conectando nessa conversa, estão pensando assim, meu Deus do céu, o que eles estão falando? Quem Mas é é porque acho que tem tudo a ver, né, com o tema. Se falar sobre imagem, sobre aparência, sobre... A gente vai explorar mais o que isso tem a ver, mas a Amanda também tem um pezinho ali no RH, Isso. então a gente vai navegar por esse universo hoje. Pois é, todo. a Fer provavelmente, a gente edita isso aqui depois, né? A Fer fez uma introdução de quem é você e como essa conversa foi, vai ser no final, que ela faz o começo. Mas, Amanda, como é conciliar tudo isso? Porque sabe o que a gente curte aqui? As histórias. Sexta-feira, isso aqui a gente não sabe o espaço-tempo de alguém que está ouvindo, mas há uma semana exatamente do dia de hoje, nós trouxemos um cara aqui que dança, canta, instrumentista. Dançou no Raul Gil. Dançou no Raul Gil, daquelas duplas de dançarinos que sim. tinha dos professores. Ele era 20 anos de RH, um profissional de RH. A gente disse pra você isso, né? E quando nós soubemos que você é uma consultora de imagem, cara, pronto. Eu já vou te perguntar, que nota você dá pro look da Fernanda aqui agora? Depende, Fernanda, como você está se sentindo Não, nesse não. look? Consultora de imagem, não psicóloga. Não, mas na terapia eu já olha, fui cedo. Mas é interessante isso, porque Conte. a gente acha que é algo que é externo e não é. Tem muito mais a ver com o que você está sentindo e o que você quer transmitir, o que você é por dentro, do que especificamente uma roupa. É assim Então, que começa? É um processo de autoconhecimento, na verdade, né? Então, não adianta eu querer explicar ou dar ferramentas para a pessoa mudar algo nela, ou começar a transmitir uma imagem que ela deseja, se ela não estiver confortável, se ela não estiver entendendo e ela não estiver bem com ela mesma. Então, todo esse processo, ele começa de dentro para fora. E é um processo que não adianta você forçar. A pessoa precisa querer. Se eu ofereço o serviço ou alguma amiga fala, não, acho que você precisa fazer sim, vai lá, faz, às vezes não vai ser tão interessante. É importante que a pessoa veja o processo, entenda o que é, para ela querer fazer e ela sentir interesse em mudar alguma coisa nela. E às vezes não é nem mudar, às vezes é só externalizar. Então é muito natural o processo. E para ser natural, a pessoa tem que estar bem e tem que estar se sentindo bem. Por isso que a gente pergunta como que, né, a pessoa se sente. Porque muitas pessoas falam isso para mim. Ah, mas eu vou me fantasiar. Não é se fantasiar. Se você está se fantasiando, está fazendo errado. Né? Então, você estar se sentindo bem é importante. Porque a nossa imagem, ela traduz muito o que a gente tem por dentro. E não só a nossa imagem, como a nossa casa, né? O nosso guarda-roupa. E aí, quando a gente fala dessa parte de consultoria de imagem, a roupa tem muito a ver. Roupa, acessório, etc. Então, como você organiza isso, como você guarda isso,
Como você escolhe isso. Uhum. Isso é você por dentro, né? Externalizando o que você tem por dentro. Como é que você tá? Você tá confusa? Como é que tá seu guarda-roupa? Então, Cara, né? olha que legal. Esse tipo de coisa é muito Você chega aí na comparativo. casa da pessoa que você Sim. vai... Dependendo inclusive, do eu vou tipo. raptar ela aqui depois. Inclusive. Inclusive, não. Mas sim, dependendo do tipo de serviço que a pessoa contrata, sim, tem essa possibilidade, né? Que a gente chama de revitalização do guarda-roupa. Uau. Mas antes da gente chegar nesse processo, ela passa pelo processo de autoconhecimento, que é entender o estilo dela, entender as cores que valorizam melhor, o formato, né, de corpo, de rosto, o que ela quer transmitir, o que ela quer valorizar, o que ela não quer mostrar tanto, porque a gente sabe que a gente tem partes do nosso corpo que a gente não acha tão legal, que a gente não quer valorizar tanto. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que a gente prepara a pessoa, dá informação para ela, para ir partir para uma parte prática. E a primeira parte prática é realmente olhar dentro do guarda-roupa como que isso tá ali. O que o guarda-roupa está demonstrando para a gente? O que funciona para o que ela quer transmitir? O que não funciona? Então, tem pessoas que guardam coisas há muitos anos no guarda-roupa que às vezes elas não usam. Tipo assim, um dia eu vou emagrecer pra usar isso aqui. Vou emagrecer, exato. Ou então ganhou de presente, é uma peça um especial, apego. realmente. Mas ela não consegue mais usar a peça porque não é uma peça que transmite o que ela quer transmitir. E aí eu faço o que com essa peça que eu ganhei de uma pessoa muito especial e que eu não quero jogar fora? Você guarda essa peça Mas de aí uma que maneira tá. especial. Tipo, Você tá com frio aí? Um pouquinho. Por favor, Obrigada. Fernanda, tira do cu. vou tirar Por favor, o Fernanda. controle do cu. Se você não sabe do que a gente tá falando... é um meme, tá, Cu, pessoal? cu, Do cu, gente. em inglês. Exato. Por favor. Bom, então o controle tirado do cu. Mas aí, assim, a imagem que a pessoa quer passar, mas ela precisa também coincidir isso com a imagem que ela já passa. Porque todo mundo já transmite alguma mensagem. E como é uma linha tênue, assim, eu sinto que é bem tênue isso, assim. Pra não se fantasiar, que é o que você falou, que a gente não se fantasia, tem um processo de autoconhecimento. Mas, assim, e quando eu chego no momento em que eu descubro que o que eu quero passar não é o que eu tô passando? Como é que é esse processo, assim? Você reorganiza. Reorganizar a ideia primeiro. Porque, na verdade, é o que eu falei. Quando a pessoa procura uma consultoria como essa, principalmente quando ela tem o interesse, ela vai buscar aquilo. Então, ela já não está muito satisfeita com o que ela está vendo. Ou ela acha que ela precisa mudar. E quando eu começo a apresentar possibilidades para ela, seja de estilo, seja de cor, né, seja de biotipo, né, nas modelagens, nos tecidos, ela começa a entender um pouco melhor o que ela realmente quer. E é batata, assim. A pessoa se encanta. Porque ela começa a encaixar. E eu falo muito isso para todo mundo. Façam um exercício. Entra no Pinterest, no Instagram, e começa a salvar roupas ou imagens que você curte. Vai chegar uma hora que você vai perceber que tem uma semelhança. E se você não estiver vendo aquilo no espelho, é porque alguma coisa ali não está organizada. E aí o papel da consultora é organizar junto com você. É te mostrar, olha, Fernanda, aqui você está aqui e você quer chegar aqui. Como faz para fazer isso? Sem que você se fantasie ou sem também que você faça uma mudança brusca. Porque não é uma mudança brusca, é um processo. E todo processo leva tempo, né? É o que a gente estava conversando. E se você focar só no final, você não vai aprender. Porque você, durante a consultoria, não aprende a se vestir somente. Você aprende a transmitir a imagem, você aprende a se entender, você aprende por que aquela calça você gosta e aquela outra não. Por que o corte X no tecido Y fica legal para você, que você acha legal no espelho, e por que o outro não. Então, é teoria também, tem ferramentas, e a pessoa consegue caminhar sozinha e com o tempo fazendo essa transformação. É um processo. Do momento em que você começa, né, uma consultoria de imagem ao momento final, você não vai levar ali 1 mês, 2 meses. É um tempo. Até você entender como comprar melhor,
como se desfazer de algumas coisas que estão no seu guarda-roupa, porque não dá também pra eu chegar lá igual um esquadrão da moda, rasgando as roupas das pessoas. Não existe, eu né, já gente? tava imaginando Então, isso, assim, não tipo, ó, você existe. diga adeus a essa... É, Não, mas eu gosto dessa. exatamente. E é investimento, você comprou aquilo. Não tem como você sair jogando tudo fora. Não é Então, todo se mundo você que- for lá em casa, você não vai me dar um cartão de 30 mil reais pra eu Não comprar... vou, Ah, então tá, gente. infelizmente. E aí é esse processo, né? Então, é aos poucos. Você sabe que é como a corrida. Você vê como o nosso almoço, né? A gente falou um pouquinho. Você teve um CEO que era apaixonado... É CEO? Isso. Que era apaixonado por corrida. Exato. A gente, o caso é que a gente está se enveredando por esse caminho de uma forma muito tímida ainda. Mas de novo, cara, eu preciso chegar no final disso aqui hoje. Esse é o começo, né? E esse é sofrível, mas a partir do momento que você começa a curtir a caminhada, começa a entender o teu corpo, saber que você tem uma cadência, que você respira, que você aproveita, eu acho que é esse processo, né? Exatamente. Aí ir pra uma loja e comprar algo. Eu imagino que tem gente que não gosta de fazer isso, certo? Tem gente que Até o não momento gosta. que ele passa a apreciar esse momento e fala assim, cara, escolher algo pra mim é algo que é bom. Exato. E eu começo a gostar de fazer isso, né? É porque muitas pessoas, elas chegam nas lojas, né? E é difícil mesmo, porque as lojas, elas não estão preparadas para receber todo tipo de público. A gente sabe disso, né? As calças, as blusas, os vestidos, e principalmente para mulher, nós, mulheres brasileiras, nós temos biotipos muito diversos. E as lojas não estão preparadas, todas elas. E quando uma pessoa chega com um certo biotipo, às vezes, né, ou um estilo, e experimenta a mesma roupa que a outra, que é totalmente diferente dela, alguém vai ficar insatisfeito. Então, e normalmente eles vendem os montantes. Não tem uma coisa muito selecionada. E é difícil você selecionar dentro de uma loja que também tem muita coisa. E aí, quando você faz o processo de consultoria, você começa a entender isso. E como eu falei, essa parte prática, né, de você ver no teu guarda-roupa. Quando a gente vai para a parte de compra, porque eu também acompanho, né, as clientes nesse processo, muitas delas já reparam e falam, essa calça aqui eu compraria, se eu não soubesse disso. Mas eu não vou comprar, por quê? Aí ela começa a me explicar o porquê que ela não vai comprar. E é algo muito natural, não é porque eu pergunto. Eu passei por um processo desse com uma cliente e foi muito interessante, sabe? Porque ela falou, eu ia comprar essa calça com certeza. Mas se eu comprasse essa calça, eu não ia usar por quê? Por conta disso, por conta do corte, por conta do bolso, por conta do local onde fica o botão. Então, você começa a entender. E aí, torna-se mais prazeroso, porque aí você pega a roupa, vai pro provador. Você veste, você fica bem. Você se sente bem, você se sente confortável. Você vê que aquilo ali tá valorizando você. Você percebe que tem afinidade com o que você quer transmitir. E aí fica legal comprar. Porque quando você vai à loja, veste algo que nenhuma dessas opções estão funcionando, você sai frustrado. Sabe? E não tem muito essa coisa assim, porque a pessoa que é mais magra tem mais facilidade. Não. É muito diverso, porque realmente nós temos uma diversidade muito grande de mulheres, de homens, né? De corpos, e é muito difícil agradar a todo mundo, mas também não dá para agradar só um grupo. Né? Então, e aí fica mais simples mesmo da pessoa entender e torna-se mais prazerosa a compra. Sabe que os gregos tinham uma noção de beleza muito exata, assim, né? De proporção, proporções, a própria geometria. Aí depois a gente vê o Da Vinci lá pintando a Mona Lisa, que ela é toda proporcional. Aí tem Deus que fez a Gisele Bündchen também, toda proporcional. O da Gisele Bündchen foi Mas assim, parece muito que a beleza... Existe não é um padrão, não tô dizendo de padrão com relação a corpos, não isso, mas existe uma matemática, assim, por trás do que é belo, do que é simétrico, do que combina, do que... como é que você vê isso, assim? Tipo, você acha que a beleza, ela é matemática mesmo, assim? Ou ela é subjetiva? Porque também tem uma opinião de, tipo assim, não, beleza é subjetiva, assim, o que eu acho bonito, o Emerson não acha bonito. Mas em algum lugar do que eu acho bonito e ele não acha bonito, existe uma matemática. Essa é a opinião minha, assim, mas eu queria ouvir de você. O que você pensa sobre? Então, existe, até porque a gente trabalha na consultoria com essa matemática. Quando eu falo de biotipo, quando eu falo de visagismo, eu vou utilizar para entender qual que são as proporções daquela pessoa
E se ela quer, aí é que tá o ponto, assim, que eu acho que é a questão do subjetivo. Entra o subjetivo. Você quer harmonia ou você quer contraste? Se você quer harmonia, eu vou trabalhar para te proporcionalizar. Então, se eu tenho, vamos dizer, né? Existem os biotipos, e dentre os biotipos, existe o biotipo que é o mais proporcional, que a gente conhece muito bem, que é o ampulheta, que é o da mulher brasileira, clássico, né? Todo mundo fala que é o tal da mulher brasileira. Que a gente sabe que não é muito esse padrão. E todo mundo tem Que uma cintura fina. Uma cintura fina, o ombro e na verdade, a Um cintura bundão. fina e o ombro e aqui a parte do quadril proporcionais. Tá, que daí faz... Que aí você faz isso. É o corpo violão. Exatamente, que a gente chama de corpo violão. E aí, quando a gente faz uma análise de biotipo, por exemplo, e a pessoa não tem esse biotipo, não quer dizer que ela não seja bonita. Quer dizer que a gente tem que trabalhar. O que você quer? Você quer ficar mais proporcional e mais harmônico, no sentido da gente identificar o que fica mais interessante para afinar um pouco mais a cintura, para proporcionalizar os ombros com os quadris. O que você quer transmitir? Ou não, você quer contraste. Então, a gente vai manter o seu biotipo. E a gente faz isso com roupa. É uma calça que é um pouco mais larga, uma blusa mais justa, é um ombro de fora, né? Uma saia um pouco mais balonê. Então, depende muito do que você vai utilizar ali. E aí, eu acho que tem a matemática, existe a questão da proporcionalidade, mas eu acho que isso não tem a ver com beleza. Isso tem a ver realmente com proporção. O que vai ter a ver com beleza, eu acho que é o mais subjetivo mesmo, do que você acha mais bonito. É até mesmo a cor. Se eu vejo, por exemplo, uma pessoa com a sobrancelha muito escura e com o cabelo muito louro platinado, aquilo ali me causa um impacto, né? É mais artificial, mas tem pessoas que gostam mais dessa beleza. E tá tudo bem. Então, é a gente aprender realmente o que a gente gosta e o que é interessante pra gente, como a gente se vê, para que fique fácil da gente identificar nas peças de roupa, nos estilos de cabelo, etc. Então, é muito nessa questão da harmonia e do contraste, sabe? E não é só aparência, né? O quanto que uma pessoa, assim, que se conhece, consegue se pôr no mundo de uma forma mais confiante, Exatamente. se aproximar de pessoas. Exatamente. Cara, olha, você sabe que as pessoas às vezes falam esse podcast é coisa de doido, né, gente? Porque é um podcast de remuneração, aí vocês falam disso e a gente tem que falar assim de vez em quando. Faz uma conexão pra mim, né? Mas, de fato, a gente quer performance das pessoas, certo? Você é uma coordenadora de RH e o tempo inteiro o negócio te cobra. Cara, a gente precisa ser extremamente eficiente, trabalhar dentro dos custos e a gente quer que as pessoas entreguem o máximo que elas têm enquanto elas estão aqui. Quando a gente olha para um trabalho como esse, eu penso, Amanda, você conseguir fazer com que a pessoa se sinta bem é você dar combustível e condições para ela ser produtiva em muitas áreas. Quando a gente acorda se sentindo muito bem, cara, a gente não olha pro dia de uma forma diferente? Você encara as coisas de uma forma diferente. E para ir pro trabalho, eu não... Você sabe que existem algumas moedas e a gente diz às vezes, cara, o cara de remuneração ele tem que ser um cara fora da caixa. E eu começo a olhar para isso. Que tipo de moeda você oferece? Isso eu acho uma moeda fantástica quando você entende o ser humano. Cara, de 1 a 10, quanto você acha que a estética é... O quão importante é a estética no mundo de hoje? Eu te pergunto agora, de 1 a 10. A estética, hoje? Eu colocaria um 9 aí. Um 9? Hoje em dia, A gente começou sabe, falando né, tem muito despretensiosamente de Instagram, mas de fato, exatamente, ali é só uma você vitrine. vê. É, e o que é uma Exatamente. doideira, né? Porque, assim, hoje a gente fala também... E aí a gente entra, né, numa seara delicada, assim, mas eu não, acho que não tem como não esbarrar nisso, mas a gente fala muito dos vieses, né? Então, daquilo que a gente com certeza. lê das pessoas e acaba ali tomando decisões que nem sempre tem. Mas quanto que a aparência ou como as pessoas se portam nos ambientes não colabora para que a gente manifeste esses vieses e o quanto isso também não pode prejudicar, né? Assim, então, quando a gente pensar numa disputa de um cargo, por exemplo, de uma posição ou, né, de uma contratação, o quanto que como as pessoas se portam, se vestem, importa ainda, né, assim, e aí entra aquilo do contraste ou da harmonia. E aí, assim, importa porque eu tenho que me encaixar num padrão, então, não. É isso, é você entender se você quer ir pela harmonia ou pelo contraste e sustentar isso, mas sustentar isso de uma forma que você passe uma autoridade do tipo assim, eu tô sustentando porque eu quero. E aí não é um desleixo ou não é
uma fantasia. Você não cai nesses extremos. É assim, posso ser diferentona, eu posso ter um cabelo rosa e não sei o quê. E essa é a minha postura. E a minha postura é de ação, de atitude, de fala. E aí você sustenta. Ou você pode se vestir mais formal e ser mais formal e falar com um tom de voz assim, mas... E você sustentar isso porque é de verdade. Exato. É a beleza e a sinceridade ali, né? Eu penso muito nisso, o Eu quanto acho que é importante. Esse ponto que você tocou, ele é muito complexo, né? Ele é realmente bem complicado da gente conversar, porque ainda existe essa questão da corporação, né, das empresas, elas terem a necessidade de algumas vestimentas. Mas quando você para fazer um trabalho como eu faço, e você percebe, e aí juntando, né, o mundo do RH com a parte de consultoria de imagem, quando eu contrato alguém que é super criativo, por exemplo, e transcende isso e consegue externalizar isso a ponto, né, de, igual você falou, tem um cabelo colorido, ou usa uma roupa colorida, ou tem tatuagem, usa piercing, e eu abafo essa pessoa, eu não sei se a gente consegue tirar essa criatividade toda. Né? Que eu contratei ela para ter. Sabe? Porque ela vai se olhar e é o que você falou, ela não vai se sentir bem, talvez. Então, ela vai ter que se encaixar num padrão que talvez não é o padrão nem que ela gosta e nem que eu contratei ela para fazer. Porque a gente sabe que existem competências e habilidades e cada função exige uma coisa diferente, né? Então, quando a gente fala, eu acho que dessa questão da diversidade, da inclusão, etc., é importante que a gente também permita que as pessoas sejam como elas são e que a gente consiga também extrair delas essas competências, mas sem abafar elas. Porque se eu contratei ela para fazer algo criativo e eu percebi isso, e foi por isso talvez até que eu contratei, né, que realmente externalizou, foi muito interessante durante uma entrevista, etc., qual é o sentido de eu abafar essa pessoa? Nenhum. Nenhum. Então, eu acho que sim, existe ainda a necessidade de você ter uma vestimenta específica. A gente sabe que tem roupas que não cabem aos locais, e eu acho que aí vai um pouco da questão da elegância, porque a elegância ela não é somente aquela roupa elegante que a gente vê um vestido longo, um terno, etc. É uma roupa que cabe para aquele ambiente. É uma coerência. É uma coerência. E existe ainda isso no mundo corporativo, e eu acho que é muito raro que isso deixe de existir. Mas, gente, dá pra gente usar um monte de roupas sem ser o terno e a saia lápis para trabalhar dentro de uma organização. E cada um demonstrar a sua personalidade, cada um se sentir confortável com aquilo. Então, eu acho que é muito delicado esse tema, mas ele é importante da gente ver por esse lado também, né? Ele é delicado, tem várias questões, né? Até de preconceito, da gente julgar e tal. Não queria entrar nessa seara, assim, mas a minha dúvida agora, minha pergunta agora é assim, você passou por um processo como esse? Porque hoje, na posição que você tá, você acha que isso se relacionou em algum momento com o seu crescimento profissional? Com a forma como você se posiciona dentro da empresa? E, enfim, depois a gente vai entrar direito em qual empresa, mas como que foi? Assim, eu tirei você a foto, passou? é a foto que você tá procurando. Exatamente isso, cara. Exatamente. Pra quem tá ouvindo é o seguinte, eu conheci a Amanda no Rio, essa Amanda que eu tô vendo aqui na minha frente. E aí, quando você me escreveu, eu disse, vamos fazer acho que pode rolar um podcast. Nem imaginava que teria um tema super legal, que a gente entraria nisso, né? Mas, cara, eu acho que pode rolar. E quando você me escreve, eu falei, uai, mas não é a Amanda que eu conversei? Quem é essa? Quem é ela? Quem é ela? Mas sim, eu passei por esse processo. Foi até aí, né, que eu cheguei a essa consultoria. Eu sempre gostei muito do mundo da moda, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso. Sempre me interessou. A minha mãe sempre esteve muito envolvida com esse mundo. Então, desde pequena, eu brinco que eu sou rata de loja. Eu ficava lá com ela, né? Então, ela sempre teve comércio voltado para peças femininas. Então, eu sempre tive muito envolvimento. Mas sempre também tive muito envolvimento com a administração. Minha família é toda de administradores. E aí, quando eu comecei a galgar a minha carreira profissional, no meio desse caminho aí, surgiu essa oportunidade, né, na Safran, de eu assumir um cargo de liderança, a parte de coordenação lá de RH. Só que eu acho que foi ao mesmo tempo, e aí você falando agora, foi realmente ao mesmo tempo, mas eu não tinha tido essa consciência, né?
eu senti a necessidade de me enxergar de uma outra maneira. O que eu olhava no espelho já não condizia mais com quem eu era e com o que eu queria transmitir realmente, sabe? Muitas das vezes, parecia mais nova, né? Tinha muito essa questão. Então, eu sempre usei óculos, então às vezes um pouco nerd, né? Um pouco parada, e eu sou uma pessoa mais agitada. Então, eu percebi que tinha ali um gap. E fui procurar, eu já conhecia esse trabalho há um tempo. Porque, como falei, minha mãe sempre foi envolvida em moda, então ela, logo que começou a acontecer isso, a gente já ficou sabendo e tal. E aí, ano passado, eu passei por esse processo, contratei uma pessoa, que hoje é minha professora, até do curso que eu fiz, e comecei a entender um pouquinho melhor desse universo. E quando eu vi que isso tinha realmente me transformado, mas de uma forma prática, a minha vida estava mais prática. Eu não tinha mais problema em escolher roupa. Eu não tinha mais problema em combinar peça. Eu não tinha problema em, amanhã eu tenho uma festa, eu tenho que comprar uma roupa nova. Não, o que eu tinha dentro do armário funcionava. E eu consegui fazer esse jogo, né, dessa versatilidade, dessa funcionalidade, né, dessa praticidade do guarda-roupa. Eu falei, cara, eu preciso ajudar as outras pessoas, porque eu conheço um monte de gente que tem o mesmo problema que eu. Que eu conheço um monte de gente que tá se vestindo mal. Não, de forma alguma. Que tá realmente tensa, né, com essa coisa, assim. Porque a gente fala que roupa e a imagem, muitas pessoas falam, né, que é fútil. É coisa de nossa, esteta. Tem nada a ver. Ai, pelo amor de Deus. É só uma roupa. Não. É sua expressão no roupa. mundo, né? Compõe uma E ela baita significa muita coisa. Eu já tive experiência de alguns atendimentos, eu perceber que realmente aquela roupa não caber naquela pessoa mais, ou ela não conseguir encaixar aquela roupa que ela ganhou da avó dela, que ela não tem mais a avó, mas ela queria muito usar aquela roupa, ela não consegue. Aquilo gera uma ansiedade, às vezes, nas pessoas que não é só uma roupa. Então, às vezes, a gente dá significados maiores às coisas, e tudo bem. Eu acho que não é a tudo que a gente tem que dar, mas tem algumas peças que são específicas. E que a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? E aí eu comecei a perceber que na minha vida fez diferença. Porque eu ficava mais tranquila quando eu tinha que me apresentar, né, às pessoas, etc. Ou numa apresentação de trabalho, ou num jantar de trabalho. Eu não ficava preocupada com o que eu ia vestir. Porque tudo ali funcionava bem e eu me sentia bem com aquilo. E comecei a procurar, né, o curso, aí fiz o curso para poder realmente... Mas você tinha o quê? Cabelo comprido, um óculos diferente? Então, pô, eu tava tentando achar pra te mostrar, ela foi lá e não deixou. Na verdade, você viu já uma parte da transição. Eu tinha cabelo liso, comprido. E se eu mostrar a foto pra você vai ficar horrorizado. Você não vai acreditar que sou eu, né? Eu não me achava feia. Nunca me achei feia. Sempre gostei, né, do que eu via no espelho. Nunca achei que eu era desarrumada também. Mas eu acho que a gente vai passando o tempo, a gente vai mudando realmente a forma como a gente quer se apresentar. Então, eu mudei do cabelo comprido, eu fazia progressiva. Então, fiz muitos anos. E meu cabelo... Comecei a fazer a transição na pandemia. E essa transição foi um pouco difícil, porque... É um meio a meio que fica, que você olha e fala, meu Deus, o que é isso que tá na minha cabeça? Mas depois eu consegui me reconhecer com o cabelo enrolado. E aí o cabelo tava comprido ainda, né? Na foto que você viu, tava com outro óculos também. Tava com outra roupa, outro tipo de roupa, né? E aí resolvi cortar o cabelo. Procurei algo que funcionasse pra mim. Um óculos que funcionasse pra mim. E hoje eu me vejo mais, sabe? Olhando todas as imagens de antes, minhas fotos, etc. Eu acho todas lindas. Mas eu acho que hoje eu me encontrei na imagem que eu me sinto mais Amanda. Eu consigo traduzir pra você, com essa imagem, o que eu sou por dentro. Total. Tanto que eu olho assim, eu não consigo nem imaginar que um dia foi diferente. Parece que, tipo, é o seu eixo mesmo, assim, o seu... E foi uma mudança grande, assim. E você escuta isso das pessoas, assim? Escuto. É muito engraçado, né? Porque as pessoas falam... igual você falou, nossa, mas você tá com cabelo curto. Então, eu escuto até mesmo essa questão de como hoje
eu estou mais leve, sabe? Por conseguir entender melhor tudo isso, todo esse universo, sabe? Esse assunto me faz pensar em muitas coisas. Tem um livro que eu e a Fer já indicamos aqui em outros lugares, é o Marketing Existencial do Pondé. E eu digo que esse livro é leitura obrigatória de um cara de remuneração. Nossa. Tô. Tá ótimo. Pigarra. Você viu que eu tô com própolis, tô trabalhando aqui. Por quê? Porque ele trabalha o entendimento do sujeito, do cara contemporâneo. E o mundo hoje é embalagem. Cara, não tem essa. Eu trabalho com vendas. Eu entendi isso há um tempo. Ah, não é você. Não necessariamente. Imagina, eu também passei por um processo assim. Eu não sei se eu encontrei o meu lugar igual ela, né, Fer? Mas enfim. Não, mas tá muito melhor, assim. Convenhamos que... Você reparou? Muito melhor, eu agradeço. Ela falou que eu tinha olheira. O dia das crianças agora tinha uns negócios, umas fotos de criança. Eu tinha mesmo umas olheiras. Gente, mas assim. criança cansada. Eu falei, é o Benjamin Button do nasceu cansado e tá descansando ao longo da vida. Filha A da gente mãe. cansa ao longo da vida, ele descansa. Olha lá, filha da mãe. Mas o que aconteceu nessa época? Cara, eu comecei a trabalhar com isso, a carreira vai fazer uma área de vendas transversal e tal. Acompanhava o Robinson, cabelinho branco, penteado pra trás, barbinha, então o cara não precisa... O cartão de visita esse cara tem experiência, velho. Óbvio que tem muita gente velha que não carrega porcaria nenhuma, mas se ele ficar calado, como dizia um provérbio, assim, ó, Se ele ficar calado. se você é um sujeito que é estúpido, mas se você não abrir a boca, você se passa por sábio, cara. Então assim, eu não, tinha um cabelinho lisinho, franjeirinho assim, que eu deixava grandinho, e não tinha barba. Pô, o cara chegava lá e ficava, putz, mandaram estagiário aqui, caramba, mano, liga na carreira de novo lá e... Então, eu já tinha objeções que para um vendedor é o seguinte, cara, você tem muito pouco tempo para você conseguir chegar num hype legal de conversa. Ou eu encontro um ponto de conexão que a gente tenha muito forte, ou eu começo... A pessoa, por conta de estereótipos, ela começa a ter cara, isso é natural, o cérebro trabalha assim. Não adianta você falar assim, mas o cérebro trabalha assim. O que a gente tem que fazer? Nos desgarrar de vieses, preconceitos, porque aí, tudo bem. Só que eu não posso contar com o trabalho individual do cara. Eu tenho que... Cara, eu tenho uma meta pra bater. Então, eu comecei a pensar o seguinte, cara, se eu deixar a barba crescer, isso me ajuda a transparecer que eu sou um pouco mais velho. Falei assim, cara, eu vou começar a ter barba. E o meu cabelo? Cara, esse cabelo caidinho aqui, cara, dá uma ideia assim... Dá uma ideia de muito jovem. É um cabelo pra um churrasco de final de semana. Eu preciso parecer... Aí pentei o cabelo e tal. Pra trás e começo... Essas adaptações, eu falei assim, cara, eu sofri pra isso? Ah, Emerson, mas não é mais você, né? Porque agora você tá fazendo isso pra vender. Eu falei, não é sobre isso. Eu me sinto bem. Se eu não me sentisse bem... É outra história. Mas a posição que eu também escolhi para construir a minha caminhada, e que eu sei que ela tem influência, e eu quero inspirar outras pessoas, eu quero que as pessoas também... Tudo isso são pontos que vai somando. Nem todo mundo tem essa consciência. E o que eu trago desse livro, e quando a gente traz, né, Fê? Por quê? Porque quando a gente vem para esse mundo, quando a gente compra um iPhone, eu não tenho iPhone e tal, mas o cara que compra... Fala aí, você que tem um iPhone, está pensando agora, é uma puta experiência legal, certo? Eu não sei se o seu é um iPhone. Pois é. A embalagem que ele vem, o jeito que... Você abrir aquela caixinha é uma experiência. Você usar... Isso aqui, cara... O Steve Jobs pensava nisso. Qual era a especialidade do cara, bicho? Ah, o cara é um programador... Não. Tudo... A especialidade do cara é a estética. Era as fontes, é a grafia. Então, isso tem valor. O Macintosh vem de uma mega experiência de imagem, cara. Quando ele olhou e falou assim, cara, é isso. Vocês conhecem o Jordan Peterson? Jordan Peterson é um pensador canadense. Como? 12 Regras para a Vida. É um livro que foi muito famoso dele e tal. Os caras dizem, é muito levinho, é muito... Mas esse é um cara que é fantástico. É um pensador canadense, o cara faz um sucesso enorme. O cara tem um posicionamento muito forte. O Jordan Peterson, ele quando ele começou a bombar, assim, principalmente quando os trabalhos dele... O acadêmico é o seguinte, como é que os caras saem da academia e conseguem o que o Pondé conseguiu, Jordan Peterson e outros caras nessa linha? O Cortella, nós estávamos falando disso hoje cedo. Eles pegaram um tipo de linguagem e imagem do mundo acadêmico que é super restrito e falaram assim, eu quero chegar na grande massa. O que é que eu tenho que fazer? Imagem, embalo. Como é que eu vou embalar um discurso filosófico? Aí vem o Cortella e fala, porque... né? Aí ele começa a contar e você fala...
Cara, eu nunca entenderia Nietzsche. Aí o Cortella vem e embala Nietzsche numa condição. O Jordan Peterson é um cara fantástico. E ele fez um posicionamento de imagem que vale pra você como case. Sim. Eu recomendo pra você. Vai ler essa história dele. Quando ele começou a bombar, Fer, ele foi numa loja e gastou milhares de dólares canadenses em ternos novos. E o pessoal da família dele falou, você é louco? Tá batendo bem? Ele falou assim, cara, a postura, a mensagem que eu quero passar começa por um terno bem cortado e por uma postura. Que louco, mas por quê? Ele tem uma crítica enorme ao jeito como as pessoas estão se vestindo. Os homens estão super infantilizados nas roupas, né? Então você vê um cara usando a roupa que parece com um filho. Ele comenta, ele falou assim, cara, cada um faz o que quiser. Mas o que eu tô dizendo é que esse comportamento da sociedade infantilizado, de pais que não seguram mais a onda de uma série de problemas, se reflete naquilo que você trouxe, na roupa do cara. Você não vai na gaveta dele? Quando você olha a postura do homem, da mulher, a roupa diz muito. E ele faz uma crítica sobre isso. Uma cultura muito infantilizada, que de certa forma, ela abre mão de algumas coisas que são extremamente necessárias, especialmente numa parte de educação familiar. E a roupa tá escancarando, dizendo, são duas crianças, cara. Não é o pai e o filho, são dois amigos. Um que compra o outro. E aí a gente pode ir ao extremo, né? Então, quando eu olho pra esse tema e você trouxe isso, eu e a Fer... Vai lá, Amanda, conta. Tá, eu tô aqui. Você vai contar um pouquinho pra gente da Safran, que é muito legal. Tá legal. Mas, cara, eu faço consultoria de imagem. Como que é? Volta. Volta. É isso aí que a gente... É isso. É Para, disso. como é que é? É disso. É. Porque essa é uma moeda de troca muito valiosa. E agora, se você de remuneração chegou até aqui, você é um vitorioso. Se você Porque achou que você ia dar entenda um que play. essa é uma parada de compensação muito forte. Que se você conseguir entender, se o cara se veste assim, parecido com o filho dele, e esse é o caminho, cara, essa é a moeda. Eu só consigo lembrar da sua camiseta dos Simpsons. Você gosta dela? Não. Não. Nossa, cara, eu curto minha camisa. Eu curto, cara. Ela Eu é me toda sinto dos bem. Simpsons, assim. Vou Ela é mostrar toda? aqui. Toda, Eu ela tô é com a ela consultora não de tem, imagem ela não aqui. tem um Homer, assim. Ela é São inteira, ela é vários. inteira, assim, inteira. Cara, mano, mas fica legal, tá? Ela tá bom. falando assim, mas Você tem fica uma bom. consultora de imagem aqui, eu vou Mas isso mostrar é uma pra- frase que a gente escuta muito. Eu falo, mas e essa roupa aqui? A pessoa fala, não, mas É que no assim, corpo ela fica se, boa. se eu colocar com tal coisa, fica bom. Aí eu falo, tá, vamos experimentar então. Aí a pessoa experimenta e a pessoa fala, não fica tão bom. É engraçado. São algumas frases clássicas. Tinha, assim, aquela roupa de ficar em casa, né? Tem Tem. roupa de... Tem. E a roupa de ficar em casa é interessante, porque a gente fica meio desleixado em casa, né, normalmente. É aquela roupa É, que ia pra doação, mas que talvez É. a gente pudesse vender, mas que talvez a gente ficou com ela. ficou. Então, ela às vezes é meio surrada, às vezes ela não é muito colorida mais, né, já desbotou. E é uma preocupação que a gente tem que ter, porque ficar em casa tem que ser algo prazeroso também, né? Então, o ideal é que você esteja não é que só nem o home confortável, office, né, também. o home office, exato. A própria câmera, às vezes as pessoas falam pra mim assim, mas se eu colocar uma roupa toda bege pra fazer um home office, uma reunião, não, depende. Se você é uma mulher, por exemplo, gostar de um batom mais escuro, você coloca um batom mais escuro, foi que interessante, que a pessoa vai prestar atenção no seu rosto, né? Que é o que você precisa, correto? Então, um acessório, um brinco, você não precisa estar Sim. montado, mas talvez é interessante você se preocupar até com a estética do local que você tá. Pra você passar um sinal de que, tô me importando com o que tá acontecendo. Não vim do jeito que eu acordei, né? Então, é importante que a gente faça isso. O meu marido fazia uma coisa interessante no home office. Ele tomava banho, se arrumava inteiro, botava sapato, botava calça, botava camisa social e ficava trabalhando de casa. Aí eu falei, uma vez eu falei pra ele, por que você coloca senti roupa bem. assim? Ele, não, porque eu tenho que sentir que eu tô indo trabalhar. Eu falei, tá bom. Então, cada um, né? Mas é interessante, porque eu não tenho essa necessidade de me maquiar pra trabalhar de casa, de colocar, nossa, uma super roupa de sair. Mas eu tenho as minhas roupas ali pra trabalhar, pra
ficar legal numa câmera, né? Às vezes, uma blusa muito de alcinha, um tomara que caia. Imagina, eu aparecer na câmera de tomara que caia. Parece câmera que não daqui tem Porque nada, a né? câmera Parece que eu tô daqui vai nua, parecer... exatamente. Então, é esse tipo de preocupação que eu acho que a gente tem que ter, sabe? Não é uma preocupação exagerada, mas tem que pensar. Intencionalidade. Esse livro do Pondé que o Emerson falou é muito legal. Ele fala de vários aspectos da nossa vida que comunicam coisas. Então, o fato de você ser vegetariano ou não, o fato de você ser minimalista ou não, que tipo assim, mesmo quando você pensa assim, não, então eu vou me despir de tudo isso, dessas aparências e tal, eu vou ser minimalista. Você também tá querendo comunicar algo. Você também tá querendo comunicar de que, às vezes, pode ser um tom de superioridade, do tipo assim, eu não vivo mais nesse mundo do consumismo acelerado e tal. Eu atingi um patamar em que também comunica alguma coisa. Ou então, do tipo, o fato de você ser minimalista e ter uma vida mais simples, com menos coisas, também comunica algo, sabe? Assim? Então, ele vai... E é livro do Pondé, né? Então, tem sempre uma alfinetada, assim. Tem sempre ser vegetariano, ser vegano, comer carne ou não, nunca é só por isso, né? Como é ele que tá escrevendo, sempre tem uma alfinetada do tipo, então você tá querendo dizer que você é melhor que os outros, porque você não come animais e tal. Sempre tem um negócio assim. E é muito interessante, porque dá uma inversão de perspectiva interessante pra você olhar e dizer assim, por que será que quando eu vou em tal lugar eu ponho um relógio tal e não ponho, ou eu não ponho o relógio? Né? Ou por que eu me sinto bem com o cabelo solto. Eu penso assim, não, eu vou num lugar, eu tenho que estar com o cabelo solto. Por quê, né? Sim. E às vezes a gente não para pra pensar nesse tipo de coisa. E realmente a gente achou comunica... sua foto Eu tô do pensando, Zé? mas Essa da eu foto quero... do Homer. Pode continuar, porque eu vou fazer algumas inserções aí. Continue o raciocínio. Não do... O que você tava... Eu esqueci o que eu ia falar. Da gente, Por que eu ponho determinado relógio? Por que eu de escolho? como a gente se porta Assim, nos que a gente lugares comunica e sempre. tal. Comunica sempre. A gente realmente comunica e é muito interessante quando a gente consegue comunicar, a maior parte das vezes, a mesma coisa. Que consistência, Porque você regularidade. passa consistência. E quando você não comunica a maior parte das vezes a mesma coisa, as pessoas ficam na dúvida de quem você é. Porque é difícil, né, a gente ler. E a gente faz essa leitura. Você acha que eu comunico sempre a mesma coisa? Eu acho. Então você sabe quem eu sou. Não, aí já é uma coisa muito difícil, né? Porque eu vou Aí falar já, pra você, aí cara, a psicóloga lá que ela tá indo, que ela continue indo comentou, nela, é porque talvez. importante. Mas, brincadeiras à parte, assim, você tem uma consistência no jeito de se vestir. Tá sempre mal vestido. Exatamente. Da coitada, A né? consistência. Cara, aqui a gente não se perdoa, amor. Tô Você já viu, vendo, né? eu tô vendo. Mas... Não, eu acho que tem... eu concordo com... Porque a muito vida é interessante regularidade, isso, sabe? A gente fala dos esportes, né? Eu gosto de jogar tênis. Também faz muito tempo que eu não jogo. Mas eu treinei por 4 anos. Pô, eu jogava muito. E outro esporte que me ajudou a entender o quê? Regularidade. Porque o tênis é assim. Você tem aqueles caras super habilidosos. Que quando ele tá bem, ele não tá tão cansado, ele joga... Você pode virar aqui, ó. Eu não Ele é sei articulado como é aqui, que ó. ele Pode, vira. isso. Ele é todo Que a gente articulado. fica com medo de Ele quebrar, abaixa né? Não também quebra, aqui, não. ó. Aqui você aqui pode que eu queria Isso. abaixar. Assim fica um pouco melhor, que eu consigo ver melhor vocês. E qual era o lance? Meu professor me treinava assim, tinha um cesto de uns 60 bolinhas. Eu ficava ali nos 2 bloquinhos da frente da quadra e eu tinha que bater cruzado porque é a última bola. Quando o cara me devolve naquela região, aquilo eu tenho que fechar, o ponto daquele ponto. E ele me jogava, e 50 bolinhas, eu batia, ele colocava um alvo e eu jogava lá. E eu via, Nos últimos 10, que você já tá cansado, eu começava a bater e errava todas no alvo. E ele falou, cara, você foi muito mal. Aí eu dizia, não, cara. Tipo, tinha umas 60 bolinhas aí, eu bantei 50 lá. Aí nas últimas 10 você foi olhar, pô, já tô cansado. E ele disse, é exatamente aí que eu quero. Porque quando você for bater essa bolinha na hora do jogo, você não vai estar com a energia das 50 primeiras, você vai estar com a energia das 10. E você vai ter que ser extremamente preciso. Então essa repetição vai te ajudar. O que ele queria me mostrar? Cara, a vida é regularidade. Lembra? Me apaixonar pelo caminho, e o porquê eu anotei enquanto... O Jordan Peterson também trabalha uma coisa, ele fala assim, porque a maioria das pessoas são infelizes. Porque a gente mira na subida da montanha, né? Você teve a sua lua de mel em... Foi Santiago? Não. Foi pra França, mas você foi pra Santiago A gente foi agora. pra Santiago agora. E se você, eu quero chegar no topo da montanha. Eu chego, olha pra aquele lago em 1 minuto e vamos descer de novo. Você fala, cara, que chato, porque, pô, tempo subir, né?
A visão diferente seria, a vida é toda subida do lago. A sua vida diária é toda subida do lago. E a sua festa ou o teu encontro é a vista de 1 minuto. Então, o que ele diz? Ele diz assim, cara, você chega em casa e você não respeita ninguém que tá lá dentro. Você não ajuda em nada, ou você não tá nem aí pros seus filhos, tal. Você só tá mirando o dia que vocês vão fazer a viagem de férias. A viagem de férias é 1 minuto da sua vida. Os outros todos são, se você acorda e não tem prazer de falar bom dia pra quem tá do seu lado, o bom dia de todo dia é a regularidade. O bom dia de todo dia é a alegria. Então, a gente desvirtua. Isso é até um princípio estoico, né? Como você faz cada coisa, é como você faz todas as coisas. Exatamente, cara. Então, quando a gente olha pra esse ponto, e eu começo a mirar o que você tá dizendo, cara, e tá tão legal isso aqui, porque não é sobre quem eu quero ser. Quando eu olho o Pinterest e falo, eu queria me vestir com essa mulher e ser essa mulher, ou eu quero com esse cara. Durante esse processo, eu vou curtir cada momento. Porque eu não vou chocar. Talvez o primeiro tenha um choque, mas eu vou curtir esse momento, por quê? Porque quando eu chegar lá, é natural. Não, ou então, às vezes você pode, né, olhar e falar assim, não, eu quero me vestir como essa pessoa aqui. Você pode comprar exatamente as mesmas roupas que ela tá e se vestir exatamente igual. Mas se você não passar pelo processo de entender, vai funcionar pra mim, não vai funcionar, será que é isso mesmo que eu gosto? Ou é algo que eu acho bonito quando eu vejo nos outros, mas não é algo que eu, quando experiencio isso, me sinto bem. Isso só o processo vai dizer, né? Não o resultado. Porque o resultado eu posso ir lá e copiar. Tipo, eu admiro a Gisele Bündchen, eu compro o guarda-roupa igual dela. E aí, eu me frustro, né? Porque não foi um processo meu que eu vivi, né? Não, e essa questão da repetição é interessante, porque quando a gente traz para essa questão do guarda-roupa, não é todo dia que a gente acorda com a animação das 50 bolinhas, né? Não é todo dia que eu acordo e falo, nossa, vou super me vestir, super inspirada, vou me maquiar, vou fazer isso. Tem dia que a gente acorda que a gente não queria nem levantar, né? A gente queria ficar ali quietinho, ver uma Netflix, ver alguma coisinha e tá tudo bem. Então, nesse dia, se você todos os dias passa uma imagem, você tem um guarda-roupa que transmite o que você quer, todo aquele autoconhecimento que você adquiriu, fica fácil, porque qualquer coisa que você pegar vai funcionar e vai transmitir a imagem que você quer. Então, você não precisa se esforçar para se vestir, né? E muitas das vezes, as pessoas abrem o guarda-roupa e tem dia que, nossa, super sai bem. Tem outros que não, falam, não tenho roupa. Cheio de roupa no armário. Não é eu não tenho roupa. Né? É que eu não estou conseguindo fazer a combinação que vai funcionar, que vai transmitir o que eu quero. E sabe qual que é o lance? Até acho que era o Steve Jobs mesmo que tinha aquele negócio assim dele não escolher roupa, né? Dele ter, ele tipo tinha assim, só ele camisa tinha preta, meio né? que um uniforme Sim, ali, ele tinha um pra uniforme. ele não gastar o tempo tempo dele de escolha, né? Até gastar o cérebro dele ali na escolha, pra ele resolver problemas maiores, né? Então, pra aquilo não ser um primeiro momento de ele ter que decidir alguma coisa. E até ele, tendo esse uniforme, vou chamar assim, também comunicava algo. Comunica, claro. Então, assim, não significa assim, porque ele tem uniforme, ele não se importa com a roupa. Não, ele se importa, porque ele escolheu uma roupa pra ser o Exatamente. uniforme dele. E aquilo também comunica algo, Ele optou né? por algo. Ele optou por algo. Então, mesmo quando você acha que a pessoa não se importa com aquilo, também comunica. E a comunicação dele era muito clean, né? Era muito limpa. Diz muito sobre esse muito aparelho, sobre né? o aparelho dele. Uhum. E é muito interessante, porque você citou a Gisele Bündchen, né? Ela é realmente considerada um ícone. Ela é belíssima. Assim como outras milhares de mulheres são belíssimas, né? Todas nós somos de todas as maneiras. Mas a Gisele Bündchen, ela tem a questão da proporcionalidade. O rosto dela é proporcional. Aí nós vamos falar sobre beleza agora, continue. O corpo é proporcional. E ela tem o que a gente chama de baixo contraste. O cabelo dela é totalmente dourado. A pele dela é uma pele quente, que adapta ao cabelo. É uma pele clara, o cabelo também e os olhos também. Então, quando você olha pra ela, você vê proporcionalidade. Uma harmonia, né? Fala, nossa, não tem um... E é isso, nossa... E ela conta, não sei se vocês já viram ela dando entrevista, ou eu li o livro dela também, ela conta que ela foi muito julgada por conta do nariz. Ela achava que o nariz dela era E ela era uma criança enorme, gordinha, então... e ela sofria muito Exatamente. com isso, né? Então, você percebe que, assim, é muito da questão, né, de como você vê e
E se você conhece ou não essa questão da É, proporcionalidade. tanto que tem, não sei se você já viu, mas tem vários vídeos assim do tipo, pegam essas roupas das famosas e aí vai, sabe aquela frase assim, vai eu pôr essa roupa aí pra ver como fica. E Exatamente. aí a pessoa veste e fica, tipo, muito ruim. Porque não é só sobre a roupa, né? É que nem um desfile de moda. Olha eu falando desfile, já tô... O mais forte, puxa, filha da mãe. É que nem num desfile de moda. Aí as pessoas olham e falam assim, meu Deus do céu, mas quem que vai sair com isso na rua? Não é sobre essa roupa, mas é sobre o que ela comunica, sobre um estilo, sobre uma forma de se posicionar, sobre, de repente, uma cor, Exato. um contraste. É isso que aquilo tá comunicando. E aí depois aquilo desdobra em roupas, né, que a gente usa no dia a dia com mais Comerciais, facilidade. Exato. Mas é sobre isso, é uma inspiração, né? Sobre intencionalidade também, né? De você olhar aquilo e ter uma... Ah lá, a roupa Achou? dos Simpsons. Mas aí, olha só, até o cabelo dele tá diferente nessa foto. Não, você viu? se você encontrar o Emerson no final de Você semana... tá mais despojado aí. Tô falando, Até o seu cabelo. cara. Mas Tá vendo? despojado não significa que é já boa colocou essa camiseta. camisa com esse cabelo? Não. Viu? Não dá mais, Viu? tá vendo? Automaticamente. Sem querer, viu? Então, mas você viu que Já- ela você falou pensava nisso? Não despojado, pensava? né, Emer? Despojado não significa que é uma camiseta Que bonita. ela gostou. Não, que ela falou. despojado, gente, despojado. Despojado é um Despojado, não um formal, adjetivo bom. É bom. Porque ele é o que? Ele é mais tá ali, ó. informal. É, Sabe? Mais casual. sim. Ele Casual tá- também é bom. Casual é bom. Claro que Ó. é bom. É um dos estilos, inclusive. É ótimo. Cara, Eu acho que Gisele eu sou... Bündchen tem um estilo extremamente casual. Ah, como eu base. quero ser casual, então. Aí. Gosto de Gisele Super Bündchen. casual, viu? Eu não sou proporcional igual. cara, Não ri não, hein, Rodrigo? Tô vendo esse risinho aí escondido. Né? esse O Rodrigo sou tá eu. ali pensando qual que é a imagem que ele tá Ó, transmitindo. esse pra sou gente. eu tentando vender numa empresa. Super diferente. Realmente muito diferente. Aí, Fer. Ah, não dá, né? Peraí, vamos ver aqui, ó. Mostra pra galera. Vai, derruba aí, estraga o computador, Eita. vai. Eu tenho uma boa pra vocês mostrarem Não sei do... se vai dar pra ver. do Tá ruim. Como fala? Olha, Dessa demorei minha aqui. onda aí de... Ah, eu tô. Peraí. Cara, mas olha, isso tudo, assim, traz um... Cara, a gente precisa refletir sobre isso, né? Porque, de novo, o comunicar, tudo tem um preço dentro dessa troca que a gente precisa fazer. Sim. E isso precisa ser muito cuidadoso, sabe? Pensar nisso. Eu nunca tive problema, eu sou um cara da área de marketing, sempre gostei de entender. Em 2013, eu escrevi uma série de palestras e a Fer, não sei se ela se lembra dessa época, Não, mas eu não tava falava ainda. do mundo do consumo, assim, eu gosto de estudar o mundo do consumo e uma delas eu escrevia que era sobre a beleza. Uhum. E a pergunta que era clássica para o que é belo? E a beleza está muito associada, ó, se a gente vai viajar dentro desses momentos históricos e filosóficos, nós vamos olhar, por exemplo, os gregos, antes de Cristo, trazendo um conceito de beleza. Se a gente olha para outras épocas, se a gente olha para algumas épocas medievais, por exemplo, como eram as princesas? Sim. As princesas eram, a beleza delas era muito diferente do que a gente tem como é hoje. Sim. Então, isso é um pouco do que as pessoas dizem do que é belo. A beleza é isso? Tá. Só que existem coisas que a gente analisa de uma estrutura natural. E ainda hoje não há mais espaço na conversa contemporânea para eu dizer isso. Por exemplo, quando alguém sorri e falta um dente na boca. Por que isso não é belo? Ou pelo menos agora a gente está dizendo que não é. Dentro da Porque estrutura... é o contraste, talvez. Dentro da estrutura nossa, você imagina que a gente sarcada tá tem que estar pronta. acostumado, né? É. Você já Porque tá como esperando... é o humor, né? O humor, a melhor deixa do humor é você constrói uma narrativa em que as pessoas estão esperando algo e você quebra essa expectativa. Aham. E aí a pessoa tem uma reação, né? Mas tem gente hoje que tira o dente Sim, propositalmente. propositalmente. Ou separa, né? Deixa ou separado. Eu vejo, tem uns lutadores que... O Mike Tyson fazia isso, esse dente mesmo, ele não tinha. Depois ele tem um... Então, a ideia é isso. Você fala assim, mas partindo de um cara que é uma referência, se o Justin Bieber faz um negócio desse, as pessoas começam a falar assim, isso é feio? Isso aqui é um negócio meio que o cabelo do Ronaldinho na Copa de 2002. Pronto! É verdade. É Todo uma mundo queria referência aquele que ela cabelo. tem condições de referência. dizer, isso é o que vocês vão fazer. Sobre ser belo ou não, tá vendo? Quando a gente associa, vai dizer, isso é a beleza agora. E aí tem um lance que é muito doido. No mundo animal, Tem uns bichos No mundo tem interessantes. uns bichos interessantes. Uma fêmea vai escolher um macho pra cruzar e ela tem que olhar pra ele se é saudável, se tem condição de dar proteção.
o lance do belo tá muito relacionado a Sim. isso. O cara não ter um dente pode relacionar a não ter uma situação, uma relação de saúde Sim. muito bem. Então você fala, opa, tem algo aqui. Automaticamente o teu corpo, o teu cérebro ele tá o tempo inteiro olhando para parâmetros dizendo, opa, não, tem que ser rápido. Aí o sistema 1 tem que ser rápido aqui. Então, tira, não, tá fora. O 2 vai gastar energia. Peraí, não elimina não. Segura que tem coisa aí, pô. Não, né? Não dá, pô. Se colocar um dente aí direito, dá pra se arrumar. Tá Passa vendo por aquela num- boca? Fui eu. Como que tem um samba que canta um negócio dele, né? Aquele que o cara dá um jeito, assim, ele vai cantando assim nele pra ser aquela Vai boca sem arrumando. dente. Eu só sei que você tá falando o que é o Belo. O Belo, eu só tô pensando no da Graciane Barbosa. O Belo. Ah, o O Belo. belo. Você falou do samba, ela já associou o já- pagode, já associou o belo, já tá, Eu já vou tá em achar outra... depois. Então, quando a gente olha pra isso, é uma construção. E, de novo, o presidente de uma empresa hoje, o CEO de uma empresa, tem traços pelos quais ele é escolhido. Os presidentes americanos, se você faz uma análise de tendência, eles são caras que têm acima de 1,80 m de altura. Eles são, sabe... mas aí o lance de cor da pele, tudo isso hoje vão sendo coisas que a gente vai questionando. Imagem não tem problema nenhum. Cara, por que é que um presidente, ele se traja numa roupa que tem que representar a autoridade? Não, mas por exemplo, o Bolsonaro não ligava pra isso. Mas ele queria transmitir uma imagem que, se você olha para um trabalho de... Ele não tinha esse objetivo, mas, cara, eu quero conquistar 2 polos. Pode ter uma guerra como tá tendo agora, que você pega Israel, que tava muito dividido também nos extremos, que ela fala, guerrear a nossa terra, vamos nos unir aqui porque a gente quer guerrear. Putz, é uma outra história. Mas caso contrário, você começa a construir na tua imagem a condição de convencer o outro lado a dizer, cara, acho que realmente ele tem um pouco de autoridade, eu acho que realmente ele pode ser. Isso aqui é muito importante hoje em dia. Essa pauta, ela é muito importante. Se a gente não trouxer e conversar sobre isso, vai ficar faltando. Mas isso é coisa pro cara do marketing, eu sou de remuneração. Não, cara. Você tem que trafegar em todos os aspectos, porque se você conseguir fazer essa entrega, você vai conseguir até lutar com vieses que você tem conscientemente e falar assim, cara, por que eu sou racista? Reparou? Por que a gente é assim? Por que a gente acha que uma pessoa, né? Não tem isso, as discussões no Rio? Muito. Os americanos, policiais que abordam os caras e tal, você fala assim, por quê? Porque a gente faz uma construção de determinadas imagens e a gente associa aquilo com perigo, aquilo com proteção. Sim. Uhum. Já foram feitos alguns estudos até sobre isso, porque por exemplo, a mulher atravessa a rua quando ela vê uma determinada pessoa e quando é uma outra pessoa, às vezes de uma raça diferente, né? Uhum. Ela não atravessa. O que é isso? É imagem, gente. Não aconteceu nada. É só imagem. Então, a gente transmite muita coisa com a nossa imagem. E normalmente as pessoas julgam instantaneamente. É rápido, como você falou. É um processo muito rápido, né? Então, eu fico pensando em alguns locais que a gente entra, às vezes, que não é que você não estava autorizado a entrar, mas sabe quando você entra assim, tipo assim, não fui muito convidado, eu tô entrando ali tô indo com alguém. Se você tiver vestido como as outras pessoas estão, você vai passar despercebido. Mas se você destacar alguma coisa, alguém vai falar assim, quem é? Né? Então... E é pela imagem, não é por absolutamente nada. Então, essa questão dos CEOs, né, do board da empresa, como que eles são vistos, e até qual é o tipo de pressão, vamos dizer assim, entre aspas, que eles sofrem para estarem dentro daquele padrão. Né? Eu acho que ainda é uma questão que a gente vai discutir muito, e hoje eu acho que está mais... aberto à discussão. Antigamente não existia muito essa discussão. Acho que sempre existiu essa questão da imagem, mas antigamente as pessoas achavam que não, é porque você precisa estar assim no trabalho, ponto. Mas não se falava o porquê, né? Até a gente, né? A carreira. A gente escolheu A gente mudar escolheu um pouco se isso, posicionar intencionalmente. de outra forma, assim. Então, o E fato tem de a que- gente poder sentar aqui de camiseta, o Emerson tá com uma camisa que não é de manga comprida, ou da gente, às vezes, tá com uma, sei lá, às vezes você vem de bermuda. É uma escolha, tipo, a pessoa com a camiseta molhada. Tá tudo bem. Tomou banho Cara, aqui e com a garrafa. É uma escolha da gente se posicionar de um jeito que, assim...
A gente quer ser um cidadão comum que fala sobre coisas diferentes e que trabalha numa consultoria de remuneração. Amanda, Mas a gente tá próximo, né? eu vou dividir isso contigo em outras conversas. Assim, você vai ter um convite para voltar, para conhecer o nosso novo espaço ano que vem. Porque há 10 anos, quando a gente fez o trabalho de marca da carreira, a gente escolheu ter esse posicionamento para conversar com o público 25, 35 anos. E foi muito legal a consolidação disso, Amanda. Eu falei pra Fer hoje cedo, o nosso estudo de marcas fecha hoje, mas eu já peguei a prévia e comecei, botei no ChatGPT. Vem. Olha aqui, eu botei lá 400 linhas de dados de pessoas que escreveram frases sobre como é que ele nos enxerga. Cara, o sistema ele tem o poder de consolidar Sim. aquilo de um jeito... Cara, foi muito incrível. E quando eles olharam, comunicação facilitada, estilo inovador e jovem. Tipo, a gente falou assim, a gente quis parecer isso, cara. Tá, quais são as consequências de ser isso? É a consequência também de alguém, nesse gatilho de consultoria que é confiança, talvez ele achar que esse gatilho de ser inovador, de ter uma pegada diferente, não transmita, mas não é o que não é o que tá refletindo, sabe? E olha que curioso que você falou, né? Porque ser ou parecer, né? Porque a gente falou o tempo todo disso aqui, assim, né? Só que em outras palavras, né? Do tipo, não se fantasiar, mas também não deixar de expressar a sua identidade, enfim. É ser ou parecer, né? A gente quis se parecer com isso. Mas se a gente também não fosse, a gente não ia se sustentar nisso, porque não ia né? conectar. Então, de certa forma, não foi uma fantasia. A gente meio que selecionou pessoas, então pessoas meio que se engajaram com essa ideia de parecer uma consultoria assim, e a gente meio que foi isso junto ao longo do tempo, né? Se a gente estivesse se fantasiando ou se a gente estivesse sendo algo forçado, e é a mesma coisa da roupa, né? Claro. Que a gente tava falando até agora, né? Se a gente quisesse comunicar algo que a gente não fosse, a gente não teria conseguido. Cara, ontem a carreira esteve em um dos maiores eventos de previdência do Brasil. E 2 pessoas incríveis do nosso time, o João e a Ju, foram palestrar nesse evento. Você viu? Eu vi o post que vocês os fizeram. posts, Olha a roupa que o João tá, olha a roupa que a Ju tá. Na teoria, o que você pensaria? Cara, num evento como Mas esse... você sabe que ali tem um dedinho meu, né? Eu sei, Olha aí. filho, eu sei. Parabéns pra você, consultora Muito de obrigada, imagem. muito obrigada. Tá bom? Porque ele queria de camisa. É? É. O João tava de polo, a Ju tava de tênis, com uma calça bem maneira, que combina com ela, com uma... Eu não sei explicar. Blazer, alguma coisa assim. Eu não Ela sei tava de explicar essas roupas, mas assim, eu falei, é a cara da Ju, é a cara do João. E, cara, isso levou a imagem da nossa consultoria. E a gente resolveu fazer assim. Tá, se isso tivesse dado errado, se... A persona que os caras nos desenharam, eu não posso contar isso agora no episódio. Eu vou contar pra você, a hora que a gente desligar a câmera, eu vou te falar quem foi. Mas, cara, não foi muito feliz, Fer. A hora que a gente viu o nome, a gente falou assim... Cara, a gente pensou nisso. Agora, se o Robson vai dizer, Emerson, só que isso não trouxe a receita que eu imaginava 7 anos depois, aí é outra coisa que eu não vou ter que resolver com ele. Mas a gente pensou nesse tipo de posicionamento e o público reconheceu. Mas não reconheceu no primeiro ano, quando a gente fez. Não reconheceu no segundo, reconheceu no 10º ano. E agora, daqui em diante, como é que nós queremos continuar nos vestindo? Porque nós também amadurecemos, né? Claro. Antes éramos uma consultoria que tinha 20 anos de idade. Exatamente. Agora, com 30 anos de idade, começa, de repente, talvez o cabelinho pra trás, mas a gente não quer perder a essência de inovar, disso, daquilo. E é o que vocês vão passar a transmitir. É o que eu falei, assim... a minha experiência, né? Fazendo essa analogia da minha experiência. Eu nunca achei ruim como eu me vestia, né? Não me achava feia, não achava... E eu transmitia uma imagem, só que eu amadureci. E aí, com isso, eu tive essa necessidade. É como vocês estão se sentindo agora. A gente amadureceu. Como que a gente vai se apresentar agora? E eu lembro também, e a gente fala, né? O profissional, a pessoa que chegou até agora vai fazer uma conexão que vai fazer muito sentido. Quando você escolheu trabalhar onde você trabalha hoje, também teve uma análise do que essa empresa parece ser, que é a primeira impressão que a gente tem. E aí depois, assim, o que essa empresa faz sentido, não faz, tá harmônico, tem contraste. Exatamente. E aí eu fico, ou eu não fico. Ou então... É isso, não é... A gente começou falando de roupa, começamos falando de Instagram, de roupa, pra chegar num momento em que todo esse treinamento de visual, assim, começa a se aplicar até nos lugares que você frequenta, onde você trabalha. Porque o fato de você julgar, escolher onde você vai trabalhar ou não vai trabalhar, também tem uma impressão estética do que aquilo te transmite, né? Então, será que eu pertenço naquele grupo? Será que eu vou me destacar, como você falou da pessoa que foi numa festa que nem não estava tão convidada? Então, assim, será que eu vou destoar? Será que
aqui e vão me perguntar o que eu tô fazendo aqui, Exatamente. ou eu vou ser parte da turma. Não, e faz todo sentido isso, porque sempre que eu também participo, né, de processos, fazendo as entrevistas, eu pergunto isso para a pessoa. E é uma pergunta clássica, eu acho, um pouco dessa questão de entrevista, né? Você já conhece a empresa? Você já viu o que a gente faz? Você procurou saber? Tem pessoas que já conhecem, tem pessoas que nem procuraram saber. E é complicado quando você nem procura saber, porque é importante que você tenha esse match com a empresa, né? É importante que você se sinta à parte, como você falou, que eu não me sinto uma completa estranha, né? E eu percebo que onde eu estou hoje, eu tenho a felicidade em dizer que eu me sinto pertencente e, além disso, assim, eu acho que eu não tenho aquela coisa de reclamação, sabe? As pessoas falam assim, você não reclama, né? E eu falo, não é porque a empresa... Claro, a empresa é maravilhosa, tem um monte de coisas, mas como todas as empresas, gente, tem os dias ruins, tem os problemas, tem as questões, tem as dificuldades. Mas eu acho que eu me sinto tão parte e conecto tanto com os meus valores e eu me conheço tanto a ponto de entender que aquilo ali funciona para mim, que eu tenho vontade de ficar, né? Então, eu percebo que muitas das pessoas que muitas das vezes estão insatisfeitas, elas não fizeram essa análise. O que eu quero? Por que eu estou insatisfeito? Por que eu não gosto de trabalhar aqui? Né? Por que eu não me sinto parte? Ou por que eu chego aqui e me sinto incomodada? Eu acho que, poxa, as pessoas não estão fazendo da forma certa, ou eu não gostaria de estar fazendo isso. Então, e eu percebo que não fazem a autorreflexão. Normalmente, a gente tem a tendência em colocar a responsabilidade no outro. E quando é uma instituição, é mais fácil ainda, né? Porque aí você não precisa falar para o outro. Você só fala, porque a empresa... porque a empresa... E muitas das vezes não é a empresa. Às vezes é o que a gente está vivenciando e como que a gente não conseguiu encontrar ali a sinergia com aquela empresa. E eu falo muito isso nas entrevistas que eu faço e com as pessoas que trabalham comigo, que é importante que a gente analise isso, que a gente não somente se sinta parte, mas que a gente se sinta bem e que a gente entenda o porquê que a gente está ali. O porquê que eu gosto de ir trabalhar. O porquê que aquele dia eu não gostei do que aconteceu. A gente tem que entender os porquês das coisas. Isso eu aprendi com uma antiga gestora minha, que ela foi minha mentora, então é uma pessoa que me desenvolveu muito, sabe, na área de RH. E como profissional também. E ela questionava muito, né, os porquês. E eu acho que o brasileiro, acho que por cultura a gente não tem isso. A gente só faz. E aí, quando pergunto por quê? Porque sempre foi feito assim. Eu já ouvi muito também essa questão. E é importante que a gente pergunte, que a gente fale, né? E que a gente se questione o tempo inteiro. Porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente se conhece e é assim que a gente começa a perceber. Assim como eu percebo que aquela calça não fica boa pra mim. Por quê? Porque quando eu olho no espelho, eu acho que essa calça tem um corte que diminui meu quadril. E eu já não tenho muito quadril, então eu prefiro não usar essa calça. Eu tenho que entender por que quando eu chego naquela empresa, eu me senti incomodada com a forma que olharam pra mim. Ou com uma coisa que foi dita numa reunião que eu achei que não é coerente com os meus valores. Esse tipo de coisa tem que ser entendido. Assim como tem que ser entendido o lado bom, né? O que eu gosto, o que eu acho interessante. Até para eu saber as brigas que eu vou lutar dentro da empresa, o que eu vou me posicionar, o que eu acho que não, naquele momento eu acho que não é interessante, né? Porque não faz sentido, porque aquilo vai se resolver. Ou não, brigas que realmente, brigas entre aspas, né? Coisas que eu preciso me posicionar. Então, você falou algo que é verdade, assim, quando eu conheci essa Fran, eu estava entrando no mercado de trabalho, né? Foi a primeira empresa que eu trabalhei fora as empresas familiares, porque meus pais sempre tiveram empresa, eu sempre os ajudei, sempre trabalhei com eles. E aí eu vi a necessidade realmente de procurar no mercado. Eu falei, eu preciso fazer a minha história, eu preciso conhecer o mercado. O que é o mercado? E foi muito interessante, porque passei por algumas entrevistas que recebi não, e aí você fica assim, caraca, é difícil esse negócio, né? Principalmente quando a gente não tem experiência, a gente não tem muito o que falar, é complicado. E você vai pegando, vai entendendo como que funciona a entrevista, né? O que é interessante ou não você falar, e aí você vai tendo intencionalidade em muitas coisas que você comenta ou não comenta, né? E foi muito legal, porque quando eu conheci essa Fran, eu já conhecia pessoas que trabalhavam lá, mas eu não conhecia a empresa.
E como eu já tinha esse histórico administrativo, né, eu nunca fui uma pessoa de procurar muitos locais para trabalhar. Eu me interessava pela história das empresas. E a Safran tem uma história muito longa, né? É uma empresa que tem um tempo. E quando eu fui na empresa, eles apresentaram a empresa pra gente. A primeira coisa que eles fizeram foi apresentar, explicar o que é a Safran. Perguntaram, claro, né, se a gente conhecia, etc. E passaram uns slides explicando um pouco da história da empresa. E aquilo ficou muito marcado. Eu falei, cara, eles têm preocupação em explicar o que eles são, né, como empresa. E, além disso tudo, claro, é uma empresa que ficou muito claro para mim durante o tempo que eu trabalhei como estagiária. Eu entrei como estagiária. E depois, no retorno também, né, esse tempo que eu voltei a trabalhar na Safran. É uma empresa que tem muita preocupação com conhecimento. Ela tem muita preocupação em excelência, em qualidade, em preparar as pessoas, sabe? Ela não quer simplesmente que você entregue. Ela quer que você entregue conhecendo o que você está entregando, entendendo o porquê você está entregando. Não é simplesmente vai lá e faz. Eu vou te explicar, eu vou te ensinar e eu vou te capacitar para você ter condição para poder fazer esse trabalho com excelência. E isso é muito fascinante. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de procurar, eu sempre gostei de conhecimento, de autoconhecimento. Eu sempre fiz questão de buscar caminhos que me levassem a isso. E aí você encontrar uma empresa que tem preocupação com isso, dá um match, né? Então, é muito interessante. Além de todas as outras boas coisas, né, que a Safran tem, de sustentabilidade, de qualidade realmente do produto, que a Safran de segurança. Faz, pra quem tá sim. vendo? Na verdade, a Safran é uma holding, né? Ela tem algumas empresas, alguns tipos de negócio. A Safran que eu trabalho, que fica no Rio de Janeiro, ela faz manutenção e reparo de motores de helicóptero. Então, é um negócio muito específico, né? Um business bem específico. E um business que tem muito envolvimento com segurança, sabe? Eles têm muita preocupação. E exclusividade também, exclusividade, né? Exato. Então, a qualidade é importante para eles, sabe? A entrega bem feita, o suporte àquele cliente, o entendimento daquele cliente, conhecer o cliente, entender o que ele precisa. Mas essa França faz parte de motores? Tem aeronaves também, os helicópteros? Não, é somente o motor. Realmente, isso. A gente tem algumas outras empresas que fazem interior de algumas aeronaves, mas a aeronave em si de montagem, etc., a gente faz somente o motor aqui no Rio mesmo. Então, é um negócio muito específico. E você pensar que ela está no mercado só no Brasil há mais de 40 anos... Caramba, meu. Como líder de mercado, né, no mundo, então ela tem uma representatividade. E para ter essa representatividade, é uma empresa que precisou se refazer, é uma empresa que precisou trabalhar a imagem, entender o que ela precisa entregar ao mercado, entender o que o mercado precisa, e fez isso com muita maestria. É muito sólida, sabe? É muito estruturada. Então, é realmente prazeroso trabalhar lá e você tem essa possibilidade de conhecer a empresa e conhecer novos processos. Muitas pessoas trabalham lá há um tempo e você percebe que não tem essa coisa de é um trabalho de rotina, sabe? A pessoa só faz aquilo. Não é só aquilo. É uma construção, realmente. Os times, todo mundo é importante no time. As pessoas são convidadas a trabalhar em projetos diferentes. Então, isso traz dinamismo para o dia a dia. Você trabalha, às vezes, com uma atividade específica, mas aquela atividade ela se renova. Eles têm essa capacidade de conseguir te incluir, né, em novos projetos, novos processos e te desenvolvendo com o passar do tempo. Então, acho que isso me fez conectar muito com a empresa e acho que, de alguma maneira, ter prazer em falar sobre ela e falar sobre... realmente o caminho que eu tô trilhando lá. Quanto tempo você tá lá? Eu comecei em 2017. 17. Tem 6 anos, né? Isso. E você é jovem, né? Você é líder. Como é que você vê isso? Você acha ela jovem? Eu acho que ela você acha que eu sou jovem? Eu acho. Qual a imagem que eu tô transmitindo? De jovem? Falamos sobre isso, né? Falamos. Quando eu olho pra você, sabendo agora, porque eu tenho a sua idade anotada. Você tem, você eu não não sei pode. se esse número eu coloquei, mas eu falei, mas de experiência de RH, eu tenho certeza que não é. Então, deve ser a idade dela, né, cara? Será? Brincadeira. A outra Benjamin Button aqui agora. Não, brincadeira. Olha, mas assim, tem vários pontos pra olhar, assim, né? Tem gente que fala...
Quando olha, por exemplo, uma pessoa, você fala assim, vamos olhar pra pele. Tem alguns... Pra pele, boa. porque tem alguns pontos que mediria a sua idade. Mas depende, né? Se a pessoa Então, cuida ou não da pele, exatamente, tem Mas o pescoço tem e as mas tem mãos, coisa aquelas que não que- tem o que fazer. Esse Então, amarro. se eu tirar o seu cabelo aqui agora dessa análise, eu acho que você tem menos de 30. Que bom. Mas com o seu cabelo, você passa essa... Mas não porque você parece velha, mas Sim, sim. porque traz essa aparência... Que eu não sei se faz parte agora da mudança que você quis fazer, mas... Cara, você tem 28 anos de idade e você lidera um time. E você quer transmitir muitas coisas como uma líder. Uhum. Então, eu não sei se o corte que você escolheu, o estilo... Olha o teu óculos. Mas Sim, ele também, mas é certo? um estilo que passa uma jovialidade. Você não abandonou Isso, Sim. a exatamente. jovialidade. Exatamente. Então você não quis Exatamente. virar uma senhora de 28 anos. Exatamente. É um Mas- pouco da textura do meu cabelo, né? O cabelo mais ondulado, ele tem um pouco mais o que a gente chama de essência feminina, né? Então, a gente tem a questão mais masculina e mais feminina. As linhas mais retas, elas trazem mais essa questão de força, né? Que é um pouco mais que a gente associa ao sexo masculino, né? Então, o ondulado, nesse formato de cabelo, ele traz um pouco mais de leveza. Se ele fosse, meu cabelo tivesse liso, ele seria completamente diferente. Exatamente. Ele traria um pouco mais de seriedade, talvez afastamento. Então, a questão dele ser nessa altura, desse jeito, né? Mais curto desse lado, menos volume, mais volume desse. Ele traz um pouco mais de criatividade. Então, ele vai... É o A intencional. armação do teu A óculos, armação do óculos. né? Que é um pessoal. acetato, acho que é. Acetato. Tá vendo? O seu assim, o meu é mais levinho, mas também tem uma pegada mais o meu é mais nerdzinha, forte. assim, mais forte. Mas combina. Provavelmente você pensou tudo Sim, o nisso, né? formato do rosto, toda essa questão. Não, isso assim, tem gente que faz isso com padrão, né, Fer? Eu já faço o quê? Tipo, uma tesoura. Eu falo pro barbeiro assim, meu, dá uma bagunçada. Não, aqui, eu ia já tô afim perguntar se você antes ficou ensaiando isso, tipo, usando filtro pra ver como é que você ia ficar com o cabelo curto, Não. com o cabelo... Ou foi um negocinho que você estudou e aí você chegou com o seu cabelão lá no salão e falou assim, pode cortar. Repica, lembra aquele filme da Diva? Repica. Chegou e falou, pode cortar, mas assim, assim... Você nem ensaiou antes. Não O que você acha no Rodrigo, repicando aquele cabelão ali? Coitado. Tá quieto ali, né? O Rodrigo é aquela coisa do amigo que fala assim: o Rodrigo precisa. O Rodrigo acho que seria Rodrigo, ótimo. Vamos dar uma repicada não nesse funciona, cabelo do deixa o Rodrigo Rodrigo, o que querer. você acha? Mais volume de um Mas eu lado? acho que o Rodrigo, ele tem uma vibe Dave Grohl. Pô, é muito Dave É Grohl, né, muito. cara? Obrigado, ele queria. Ele, É isso ele aí, trabalhou pra isso. Você agora ele imagina ficou o Dave feliz, Grohl, ele ficou contente. mas assim, não, nem tanto. Aquelas... mas ele tem uma vibe Dave Grohl, eu mais acho. calma. Eu Aquele- acho. tem mais calma. Não, mas eu não ensaiei. Eu sempre gostei de cortar cabelo. Então, eu nunca tive problema em cortar Nunca cabelo. cortou e se arrependeu. Nunca cortei Eu e me também arrependi. faço Já a cortei mesma mais coisa. curto que isso. E não me arrependi. Mas ele tava liso. Depois eu até posso mostrar pra vocês a foto. E eu tava com o cabelo grande, bem grande. Eu cortei logo depois do casamento. Então, a gente sabe, tem todo aquele rolê de deixar comprido, fazer o Ficava penteado. e não sei o quê. E aí, logo depois eu cortei. E eu já cheguei com uma referência. Então, procurei tá. algumas referências voltado, né, pro meu rosto, o que ficaria legal, o volume, onde que ficaria legal. E também pra minha textura de cabelo. Porque não adianta eu chegar lá com uma referência de uma mulher que tem um cabelo super liso. Que o moço vai falar, minha linda, tudo bem, mas não vai ficar legal, né? Não vai ficar igual. Uhum. Então, a gente sempre tem que procurar as referências de acordo com a nossa realidade. E aí, já cheguei e falei, olha, é isso aqui que eu quero, tá? E cortou. Ficou ótimo. Nossa, que E decidido. eu amei. Eu sou bem decidida pra essas coisas, assim. Quando eu resolvo de verdade. Ninguém acreditou que eu ia cortar tão curto. Mas ficou foi. ótimo. Eu também amei. Cara, Amei. eu acho isso sensacional. Eu nunca também... Eu tô nesse teatro que eu falei pra você, então por isso que eu faço esse bigodinho, porque eu sou um vilão. Eu acho que você comentou isso. É. Foi no evento que você comentou? Depois de um alinhamento? Em algum momento Talvez você foi comentou no que você evento, tava né? fazendo um vilão. Acho que foi no alinhamento. Pode E ser. aí, o que eu quero fazer, a hora que acabar esse lance, a primeira coisa é, tirar essa barba e esse bigode, cara. Mas você já o marido da Dani Luz, que é barbeiro Ele profissional... falou, cara, mas vai ele mexer falou, muito cuidado. contigo. Vai Mas mexer você muito viu com a essa sua aqui? imagem, Ele com falou, certeza. Mas cuidado, eu não quero faça dar isso. uma bagunçada, porque agora Você quer causar impacto. Eu vi- começou a nascer uns fios Eu vi. brancos. Obrigada. Eu vi, ela viu. Tem, vi. ó, aqui, ó. Tem um
Aqui, ó. Tem Na verdade, o é outro aquele- lado, rebelde. Tá como o William Bonner. E eu falei assim, cara, você quer saber? Vou picotar o negócio. Aqui, esse sou eu, Anu. Ah, sim, faz todo sentido. E eu sei que... Mas é um vilão um pouco mais... um vilão meio... meio Mas deixa eu leve, mostrar ali né? pro pessoal ver também. Eu achei vilão. minhas fotos também, Tá, do, vamos que eu mostrar comentei aqui, ó. com você. Não, mas aquela lá que tá... Cadê? Aqui tá só você. Aqui. Essa. Não, essa aqui eu vou te poupar, velho. Não, tem, pode não ser? tem problema com essas coisas não, cara. Tô Olha bem. lá, ó. Ó. Caraca, mano, são outras pessoas, meu. Nossa. Muito diferente. Cara, Gente do são céu, deixa eu ver. Não é? outras pessoas, cara. Isso aí é uma diferença de Que 2000 e... menininha aqui, olha Viu? isso. Cabelo liso comprido. Isso aí não tem muita diferença, assim, de, nossa, Deixa eu ver 10 se eu anos. consigo- Pois é, mas assim dá pra brincar. Não, Foi não vai focar, né? 2023, 2022, 2021 e 2020. Aqui, Fê, o contrário, filho. Nessa aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Não. Não Ficou vai. branco. Não tem como. E nessa aqui que tá mais perto de mim? Que é da convidada. Já bota a convidada Ele, atrás. ele vai dar um Tipo, foco. Peraí, que aqui sim. o negócio é o Segura seguinte. aí. é? que Se vocês vão você ver. tá no Spotify, vai lá pro YouTube porque você vai ver a convidada. Uau, cara. Focou, ó. Do liso até o... É isso. Caraca. Mudou bastante, né? Mas ficou legal. Ficou O que ótimo. tem? Ficou Eu também ótimo. É. tô Não, já muito era contente. ótimo, mas Já era ótimo. e é muito legal assim de ver que foi como É. que foi mudando, mas não mudou do tipo assim, foi mudando combinando. Exato. Tipo, né, não foi um negócio Não, Você- aqui tava bom, aqui não tava. Estavam todos bons, Isso né? aí. É. Você é do tipo que gosta de assistir de passar canal da televisão em um filme que você curte e você assiste de novo? Assisto de novo. Qual é com o filme certeza. que você faria isso? Ih, muitos. Eu e meu marido, a gente vê muito filme. Muito, mas é muita coisa. qual é aquele que você sempre quando tá... Sabe quando você tá de bobeira assim, ó? Hoje é mais difícil que você assina uma... Normalmente eu não, Mas não eu- passo. eu Na verdade, eu também não faz tenho. muito Eu só tempo que- tenho. O streaming. Só né? tenho streaming. Streaming. É. Eu agora também tô nessa, mas antigamente eu tava de boa e passar TNT, tipo TNT, Sim, esses TNT passa canais. alguns, Aí né? você fala, poxa, Olha, um que eu gosto muito é o Lobo de Wall Street. é, Adoro. puta. Prenda-me se for capaz, é muito bom também. Já fui na linha do Pô, Leonardo. esse- agora. Prenda-me se for capaz também. É Se fantástico. tiver Esse passando, fala eu paro. muito sobre imagem. É. O Prenda-me se for Uhum. capaz, se você Demais. vê o filme pensando nessa questão da imagem, o quanto que ele A roupa consegue, que ele colocou. Exato, Pô. que ele Sim. consegue transmitir para as pessoas que é aquilo mesmo. Uhum. Claro que tem toda uma questão de simulação por trás, mas a imagem dele, você pensa, se ele fosse uma pessoa com dente faltando, será que ele ia conseguir Ah, fugir o de próprio, piloto? aquele Ted Bundy, Ted Bundy. Total, né? Tipo, a gente tem uma tendência a tolerar, confiar no que é Exato. bonito, né? Não sei se vocês já viram também uma série que fala sobre essa questão da imagem, né? Não sobre a questão da imagem, mas também aborda isso. É a Dom, Dom. que fala sobre o Pedro Dom, do Rio de Janeiro. Ele era assaltante, né, no Rio de Janeiro. Era uma pessoa muito procurada, só que ele era louro, de olhos azuis. E ele assaltava, ele conseguia entrar nos prédios com facilidade. Por Os quê? porteiros deixavam ele entrar. Ele falava, eu vou ali falar com fulano, não sei o que. O meu tio deixou a chave para eu poder entrar no apartamento e tal. E não tinha esse problema. Então, né, tem muito essa questão de da gente fazer o julgamento através da imagem. Tem muito filme que fala sobre isso. Tem um cara conhecido da audiência aqui, eu não vou citar o nome, mas ele teve um familiar com problema de saúde, cara, e numa situação assim, tinha que fazer uma cirurgia, e o negócio, sabe, tinha um lance de ter preço e uma coisa, ele falou assim, quer saber, cara? Ele botou um terno e foi pro hospital pra ficar com o parente. Cara, você não ouviu, você não conhece, nunca tinha ouvido? Pô, depois eu vou te contar quem é também. Mas foi o seguinte, quando o cara chegou na recepção já foi uma parada. Opa, peraí. O médico já vai receber o cara, chama pra conversar, e ele falou assim, todo agilizar de um negócio que eles não sabiam nem se poderiam fazer, a história mudou de figura, cara. Pela roupa que o cara foi. Ele falou assim, cara, eu coloquei um terno, porque eu sabia, eu precisava dos decisores chegando. Então, só essa imagem já causou assim, meu, quem é esse cara? É. Pode ser um cara importante, a gente não pode dar mole e, pô, fazer uma coisa assim, sabe? Então é fundamental, cara, que tema. Mas e continuando dos filmes, tem um que eu sempre paro, que é O Diabo Veste Prada. Ah, sim. É ótimo. Esse é também. muito legal, muito né? Interessante.
Porque ela faz a pessoa... O processo de autoconhecimento que você disse no começo da nossa conversa, ela disse assim, só porque você tá usando esse suéter aí, você acha que você tá indo contra a moda e dizendo, eu tenho meu estilo? Esse suéter foi feito pra... Exatamente. Há 7 anos tinha uma pessoa em Paris desfilando com ele. E hoje você usa e tá dizendo assim, eu sou contra esse mundo. Sim. Mas na verdade você tá usando a roupa que alguém pensou por uma determinada época. E só porque você se coloca fora dela, você acha que você tá fora, mas alguém pensou nisso. Sim. E se hoje chega pra você usar na loja que você pagou $19, naquela hora você fica, caraca, meu, eu tô fora do sistema? Não, você tá no dentro, sistema. totalmente. Exatamente. Totalmente. Exatamente. E até essa questão da própria indústria da moda, como ele te vende a peça. Hoje, com a questão da compra online, isso é muito, muito fácil deles poderem te manipular. Porque eles colocam aquela roupa naquela pessoa que vai ficar legal, que vai naquela ficar proporção. num tom de pele, não sei o quê. E aí, por isso que às vezes as pessoas compram a roupa, chegam em casa e falam, nossa, tava lindo, ficou horrível. Porque tava bonito naquela questão, naquela ocasião. É uma luz que eles tiram uma foto interessante. Então, tudo tem, né, uma intencionalidade, realmente, quando a gente fala dessa questão da moda. Total. E não dá pra dizer que a gente tá fora. A gente tá em algum lugar, sabe? Mesmo achando, que é o que você falou até da questão do minimalismo, né? Em algum momento a gente tá pertencendo a algo. Independente da forma que a gente se veste, do que a gente acha, o que a gente não acha, do que a gente consome, o que a gente não consome. Então. E esse filme é muito legal porque ela fala sobre isso. E aí a personagem principal da Anne Hathaway, né? Ela começa a se moldar para poder entrar naquele esquema ali, para chamar atenção. E aí, o que ela causa? Ela causa exatamente o que a gente falou da questão da harmonia. Ela começou a pertencer àquele espaço, mas de uma maneira... Ela foi convidada para a festa, né? Porque ela começou a interagir naquele espaço daquela maneira. Só que, né, no final, e aí dando spoiler pra quem ainda não viu o filme, acho difícil, que é um filme bem antigo, isso né? nem dá pra considerar spoiler, mas... Ela começa a perceber que ela também não faz parte daquele ambiente, né? Então, acho que é um pouco disso, o legado estético ela carregou. Ela carregou. E ela entendeu. Não, eu acho que não só o legado estético, eu acho que até o que ela desenvolveu, né? Porque a gente vê ali uma questão também empresarial, né? De desenvolvimento. De negócios. De negócios. Ela desenvolveu muito, né? E desenvolveu porque ela teve a oportunidade e entendeu aquele espaço. E conseguiu enxergar o que ela precisava fazer com intenção, ela conseguiu espaço também, né? E como ela vai pra entrevista no final, porque ela faz direito, acho que é o que ela estuda de fato, né? Qual é a postura dela naquele momento? É outra. É imagem. Vamos tirar a palavra estética, vamos colocar imagem agora. Então, ela carregou e ela entendeu. Esse ambiente eu não quero, mas a questão de imagem eu entendi muito bem como ela trafega em qualquer ambiente. Que foi um pouco o que a gente falou da professora, né? Que às vezes é importante a gente ter alguns choques na nossa vida, porque isso desenvolve a gente, né? E como que isso chega até a gente? Talvez se for de uma forma muito sutil, aquilo não vai fluir tanto. A gente não vai dar tanto atenção. Mas como é algo, né, mais certeiro, um posicionamento um pouco mais forte, aquilo desenvolve a gente, às vezes, até mais rápido. Então, não é bater palma para quem é grosseiro, mas é importante, às vezes, a gente ter posicionamento e até conversar mesmo. Quando a gente fala de equipe, a gente tem que se posicionar para a equipe. A equipe precisa entender a nossa comunicação de forma clara. E para ela também poder se desenvolver, né? E levar isso para a vida profissional. Até o que você estava falando, né? Entrei agora nos filmes do Leonardo DiCaprio e tal. Até a forma como ele... Porque imagina, um ator que precisou, né? Que fez vários filmes ao longo da carreira. E a construção de imagem dele precisava fazer com que as pessoas não remetessem aquele ator ao outro trabalho que ele tinha feito, né? Então, e é o que acontece com muitos atores que, infelizmente, assim, fazem muitos anos uma série que é muito difícil você desprender a imagem deles. Eu vejo isso com a Jennifer Aniston, por exemplo, porque ela fez Friends muito tempo, agora ela tá fazendo The Morning Show. Muito boa, cara. Chama The Morning Show a série. E assim, tem toda uma construção de imagem que assim, não tem nada a ver
com a personagem que ela tinha com Eu acho a que ela é Rachel. dos poucos de séries que consegue E se ela desprender. conseguiu. E aí, assim, não é só. Claro que tem a capacidade, a habilidade, né, do ator ou da atriz de atuar de forma, né? Construir um personagem, mas também tem todo um trabalho de figurino, de visagismo, Exatamente. de postura, de tudo pra poder construir. Até de tom de voz, né? O tom de voz que a pessoa vai usar, a forma dela andar, a forma Sim. como ela vai, às vezes, colocar o casaco, né? Colocar uma peça. Então, esse tipo de coisa transmite coisas pra gente, transmite informações que às vezes a gente não se dá conta de que isso está acontecendo. Eu acho que eu comentei com você também na entrevista que a Marina Rui Barbosa deu, falando sobre essa transição dela para uma personagem que hoje ela é uma vilã, que ela precisou trabalhar isso, porque ela é uma pessoa que todo mundo associa a personagens boazinhas, né, meigas, ingênuas, e ela fez muitas personagens dela desse tipo, né, durante a carreira dela, e essa transição, ela precisou trabalhar muita coisa. E uma das coisas que ela trabalhou foram cores, a cor que ela ia usar nas roupas, né? O batom que ela ia usar, peças que são interessantes para transmitir essa força, essa personalidade um pouco mais forte. E isso é tão curioso isso faz muito que aí sentido. o fato dela usar essas roupas, usar o batom vermelho, faz com que ela se sinta vilã. Exatamente. E a postura dela mude, e aí sim ela consiga. Exatamente. Então eu pareço vilã e aí eu consigo ser vilã. Uau. Tem umas conversas que a gente não quer acabar. Sério mesmo. Muito legal estar aqui. Tem algo que você veio aqui pra falar. Você veio preparado. Eita. Cara, você nos deu presente. Você veio lá do Rio, quer dizer, não só pra vocês, né? Também não se achem. Eu vim trabalhar aqui em São José e tô aqui. Tem algo que você veio pra dizer, você pensou na estrada, vindo pela Dom Pedro, aquela estrada bonita pra caramba, e falou assim, eles não me perguntaram. Agora você tá assim, cara, até agora eles não me perguntaram isso, eu preciso dizer o que é. Olha, eu não sei se tem algo que vocês não me perguntaram. Eu acho que o que a gente vai pensando e conforme a gente vai entrando no papo também, né? Eu acho que vai fluindo e a gente esquece até algumas coisas que a gente prepara, etc. Mas eu acho que uma das coisas que eu quero reforçar, e falando como profissional de RH, né? É que as pessoas consigam realmente se entender, que elas consigam procurar caminhos, e não só como profissional de RH, mas também como consultora de imagem, né? Que elas consigam encontrar caminhos que elas se encontrem. Que elas consigam entender quem elas são, o que elas precisam, qual é o propósito delas, né? Todo mundo fala tanto de propósito hoje em dia e é tão difícil, mas não somente o propósito, acho que entender também o caminho, que é o que a gente estava comentando. O caminho que ela vai trilhar para esse propósito e como ela vai trilhar, e curtir isso. Eu acho que você comentou dessa questão da liderança, né? A gente acabou emendando em outras coisas. Eu hoje tenho 28 anos, estou num cargo de liderança. Tem muitas pessoas muito mais jovens que eu em cargos até maiores que o meu. Então, a gente percebe que o mercado ele tem aberto portas para quem realmente tem interesse, para quem se encontrou. E eu acho que é isso que faz a diferença. Independente da idade, independente do corte de cabelo, independente da forma como você se apresenta para o mundo, é importante você se entender por dentro, para que o mundo consiga perceber isso na sua fala, na sua vestimenta, né, nas suas atitudes. E fez muita diferença para mim ter autoconhecimento, buscar por isso, buscar por processos e ferramentas que pudessem me ajudar a me entender melhor para entender aonde eu ia querer estar. Então, de alguma maneira, eu acho que reforçar isso para as pessoas, que a imagem vai ajudar, com certeza, mas a imagem, ela é, como a gente falou no início, algo que vem de dentro para fora. Então, você precisa realmente entender o que você é e quem você quer ser para você poder parecer e as pessoas terem conexão. Acho que é reforçar isso, realmente. Cara, você falou uma coisa. Há 10 anos a carreira trouxe o Josué para fazer um trabalho muito legal, porque a gente queria duas coisas, né? O que a carreira quer, como ela se encontra, como ela se vê, e as pessoas que estão hoje, como é que elas se entendem.
Porque quando a gente realmente sabe alguém que se entende, se coloca, eu sou bom nisso, sou ruim nisso. Então, as pessoas não gostam de falar que ele é ruim. É isso. Eu sou bom nisso e ruim nisso. Cara, isso me abre um mundo de possibilidades pra eu dizer não pra um monte de ofertas. O mundo tem isso, um monte de ofertas que eu não quero fazer. Isso aqui é não. Isso aqui é sim. Eu vou e dedico toda a sua. Você falou muito bem. No fundo, a imagem, quando você trabalha, e aí a gente faz e essa relação, foi muito feliz que você fez com o profissional, porque me encontra. O que é que eu sou? O que eu quero transparecer? Não, e eu acho que essa questão do que você falou, do que eu faço bem e o que eu não faço tão bem, todo mundo tem isso. E por que eu vou ficar focando em só melhorar o que eu não faço bem? Eu vou ter um limite para aquilo que eu não faço tão bem, né? Eu não vou conseguir fazer muito bem uma coisa quando eu sou mediana, né, igual a você que faz super bem aquilo ali. Né? Então, gente, vamos focar no que é bom. Vamos focar no que a gente faz muito bem, porque o esforço e a energia que vai ter vai ser desempenhada para aquilo ali, vai ser menor e com certeza o resultado vai ser muito mais positivo. Né? Então, é realmente focar no que é legal e no que é bom e no que representa a gente e fortalecer aquilo ali. Sim. Pra ter sentido, né? E se alguém quiser saber quem é esse Josué que veio há 10 anos fazer um trabalho na carreira, ele tá no episódio 7 do podcast. Uau. A gente fez um episódio com ele sobre planejamento, liderança e influência. E falamos sobre isso, assim, do que a gente quer comunicar e o que os sims e os nãos que a gente dizem sobre a gente, né? A gente tem que dizer muito mais não que sim. Sim. De fato, é isso. Quando a gente vai milhares de lojas, né? Vamos Exatamente. num shopping, você tem o quê? Uma oferta gigante. Cara, quando você sabe o que você quer, você já sabe dizer não para 99% daquelas coisas. E eu falo muito isso para as pessoas que têm dificuldade de comprar. Quando você faz todo esse processo de análise antes, quando você chega na loja com uma lista de necessidades do que você precisa, a cor, a modelagem, o tipo, elimina muita coisa. Então é fácil, você não precisa ficar rodando na loja, você vai procurar aquilo ali. Se não tiver, você vai sair e é isso. Então o consumo é mais consciente. Dos vendedores. Terror em termos, porque quando você tem também, por exemplo, uma cliente que não sabe o que quer. Que sabe o que quer, por exemplo, é muito mais fácil quando chega alguma coisa nova, você mandar um WhatsApp e falar assim, fulano, chegou um negócio aqui que é a sua cara. E quando o vendedor acerta, ele ganha. É verdade. É isso aí, cara. Então eu acho que tem vantagem para todo mundo, sabe? É só realmente saber olhar ali o ponto de vista para poder tirar essa vantagem, né? Tirar vantagem no bom sentido, né, gente? Pelo amor de Deus. Amanda Guimarães, se você gostou, senta o dedo no like, compartilha, manda pra longe esse episódio, porque, cara, ele é muito necessário hoje em dia. Uma aula. Obrigado. Obrigada a vocês, Amanda, pelo convite, pela paciência, por terem me recebido tão bem. É tão fácil, nem descarregou meu nível de paciência hoje, então tá bom. Espero que o pessoal também curta aí bastante. Com certeza. Obrigada, gente. Tchau, gente.